Ora, boa noite, caros seguidores do Futebol Online. Bem-vindos a mais uma noite de futebol, a mais uma tertúlia de futebol, a primeira do ano 2021. É o nosso regresso às tertúlias, fazendo hoje, dia 10 de janeiro, a primeira tertúlia do ano 2021. Como eu expliquei ao longo da semana, a tertúlia de futebol agora será feita noutro formato que não aquele que vinha sendo habitual, ou seja, estávamos numa fase em que a tertúlia ia sendo feita de 15 a 15 dias. A partir de hoje vai passar novamente, e mediante o que vier a acontecer agora nas próximas semanas, mas para já a ideia será termos a tertúlia de futebol todos os domingos à noite, com 4 membros dos 8 do painel residente, ou seja, não estão cá todos. Para a semana estarão cá outros 4 membros e com um convidado especial. E hoje o nosso convidado especial é precisamente o Mister Francisco Matias, treinador atual do Ponte Rolense. Mister Francisco Matias, antes de mais, desejar-lhe um bom ano e agradecer e dizer que é uma honra para mim ter o Mister hoje aqui como primeiro convidado especial da tertúlia de futebol, Mister. Olha, eu é que agradeço, portanto, e aproveito também para desejar um ano a todos, ao Hugo, a todos os ilustres membros do painel, aqueles que não estão aí hoje, e a todos os ouvintes do Futebol Online, e que o ano novo nos traga tudo bom e principalmente saúde, e a ver se nós conseguimos expulsar esta pandemia que tanto nos afeta e que tanto nos prejudica. Depois, dar os parabéns, já o fiz ao programa, e dizer que é com um prazer enorme estou aqui, num programa que fala de futebol. E tudo o que seja falar de futebol de uma forma construtiva e que tenha por objetivo valorizar aquilo que tanto gostamos, que é o futebol, eu estou sempre disponível e, portanto, é com muito gosto que estou aqui, e o privilégio é meu. Muito obrigado, Mister. Efetivamente é esse o nosso grande objetivo, é falar de futebol com pessoas do futebol, porque ainda há pouco comentávamos em off, infelizmente, o que vemos mais atualmente é pessoas que nada têm a ver com o futebol comentar sobre futebol. Isso é efetivamente mau, porque também não vimos especialistas de outras atividades a falarem de outras atividades, ou seja, a gente não vamos falar de medicina, porque o nosso campo é o futebol, digamos assim. E esse é e será sempre o objetivo do Futebol Online. Mister Vitorino Rodrigues, Mister Nuno Pinção, Mister Bruno Lopes e Marco Cabasso, que o Marco eu já tive esta manhã em Camarate, na transmissão do jogo Águias de Camarate. Bem-vindos mais uma vez, já vos desejei obviamente um bom ano, mas bem-vindos mais uma vez à tertúlia de futebol neste novo formato. Já sabem, como também já vos tinha dito, vamos fazer, entre aspas, marcação cerrada ao Mister Francisco Matias, que é o nosso convidado, ou seja, eu agora vou colocar uma questão e depois, a partir daí, vocês 4 poderão também colocar as vossas questões, se tiverem, ao Mister Francisco Matias. Mister, eu começo precisamente por perguntar, efetivamente, o que é que aconteceu hoje a Lorel? O seu Ponte Rolense acabou por consentir a primeira derrota no campeonato ao fim de 2 jogos, ou seja, uma prestação excelente. Agora, com esta derrota, de que modo é que isto vem abalar o grupo? Assim, em relação ao jogo, digamos que foi um jogo em que não tivemos a competência, nem tivemos a qualidade que costumamos ter. Não que os jogadores não tentassem, não que a gente, que houvesse da parte dos jogadores qualquer atitude menos correta, falta de atitude, simplesmente não conseguimos pôr em prática aquilo que é a nossa identidade, por 2 razões. Primeiro, porque nós não tivemos ao nosso nível, e segundo, não jogamos sozinhos e tivemos uma equipa do outro lado que é muito bem orientada, que tem muita qualidade e que principalmente na primeira parte foi sempre melhor. E nós até se tivemos um penalti que o Paulinho defendeu. Depois eu estava desejoso que acabasse a primeira parte, porque ir para o intervalo com 0-0, como o jogo estava a decorrer, para nós era uma vitória. Infelizmente, alguns erros cometemos, porque normalmente nós até não cometemos muitos e somos uma equipa que até defende bem. E como eu costumo dizer, as equipas dependem muito mais da ordem do que da quilometragem. E realmente os meus jogadores correram muito, mas correram mal. E fomos para o intervalo a perder 1-0, um resultado mais que justo por aquilo que não fizemos e principalmente também para aquilo que o Lorel fez, porque também é importante a gente, quando ganha, valoriza muito o que fazemos, mas também temos que perceber, quando não ganhamos, está um adversário do outro lado que também tem qualidade
que também tem competência, e nesta divisão as equipas têm todas muita qualidade, são todas muito orientadas, e qualquer equipa que tenha uma má prestação arrisca-se claramente a ter dissabores. Nós sabíamos que algum dia íamos perder, e como eu também sempre disse, nós nunca ficámos eufóricos por isso, ficámos satisfeitos. Agora também não vamos ficar deprimidos, vamos apenas ficar chateados, e vamos ter que analisar como fazemos sempre, portanto não é só porque perdemos, vamos ter que analisar o que é que não fizemos. Nós sabemos o que é que não fizemos, sabemos aquilo que tínhamos que fazer e não conseguimos fazer, mas é uma vitória que eu acho que talvez peque por excesso, mas que é inquestionável, e hoje a Lorel ganhou a melhor equipa, os meus jogadores, foi um dia bem conseguido, que nós vamos ter que perceber, e isto é importante também, é importante que a gente perceba que isto também faz crescer as equipas, que se não tivermos no máximo das nossas capacidades, se não tivermos em termos mentais, em termos físicos, em termos táticos, a um nível alto, nós tivermos isso, somos uma equipa competitiva, somos uma equipa que podemos discutir os jogos, mas também percebemos, e ainda hoje, que se não tivermos assim, também somos uma equipa vulnerável e podemos perder com qualquer equipa. E isto também faz parte do crescimento, são dores de crescimento, porque nós temos uma equipa toda nova, fizemos uma equipa praticamente nova, as coisas foram evoluindo e estão a evoluir bem, porque até ontem estávamos a fazer um campeonato excelente. Mas estas dores de crescimento também fazem parte, e isto também tem que nos fazer crescer, e nós temos que sentir que há muito valor das outras equipas, e hoje encontramos uma equipa que aproveitou uma má prestação nossa, mas acaba por ter muita influência também nessa má prestação, porque tem qualidade, tem um bom treinador. Parabéns ao Lorel, e não há nada a dizer. Muito bem, Mister. E quando é assim, quando se sabe perder, é sempre de enaltecer, e principalmente quando se elogiou o adversário, porque foi melhor. Eu tenho aqui mais uma série de questões, mas vou passar aqui aos meus convidados. Mister Vitorino, comece por si. Você já conhece o Mister Francisco Matias de muitas andanças, digamos assim. Passe-lhe a bola e esteja à vontade para colocar as questões que entender. Antes de mais, boa noite. Boa noite também ao Chico. É um prazer enorme estar junto ao pé de nós. Boa noite para todos aqueles que me estão a ouvir lá em casa. E não há dúvida que aquilo que eu mais gosto e de dizer é que quero que haja um ano 2021 cheio de saúde, como o Chico disse, é uma verdade. Sobre aquilo que ele disse agora, sobre o jogo dele de hoje, é normal. Para mim não é surpresa nenhuma haver maus jogos. Há alturas, há momentos da época que acontecem estas pequenas coisas, e quando acordam já é tarde, e foi o que aconteceu provavelmente à equipa do Chico, e quanto a isso nada, porque ele já disse tudo. Ao contrário daquela grande entrevista que hoje tiveste em camarada com um treinador, isto é de facto... É mais forte que ele, Mr. Nuno, é mais forte que ele. Espero que esse menino que esteja a ouvir este programa e que ouvisse o Chico Matias, porque todos os dias nós aprendemos. Eu com 67, ele também, e andamos por aí fora, andamos sempre a aprender todos os dias. Esse menino não é assim, e ponha os olhos neste programa, se ele gosta de facto, porque ele nem sequer te respeitou. E aqui está o exemplo do futebol online, aquilo que começaste por dizer, que há muita gente que fala de futebol e não percebe nada de futebol. Muito bem, Mister. Alguma questão para colocar ao Mister Francisco Matias? Não, o que eu queria dizer ao Chico é que isso, de facto, com estas assistências todas desta porcaria do Covid e não sei o quê, se ele de facto tem, e pelo aquilo que me apercebo, acho que ele tem o plantel mais ou menos equilibrado para poder fazer face a esta situação. Esta derrota não vem em nada, e ele sabe melhor do que eu, e eu também sei que ele não vai com certeza absoluta ir abaixo, ou a equipa dele ir abaixo por causa desta derrota, porque não há dúvida que, segundo o que se consta, se é um campeonato só de uma volta, é complicado esta derrota. Agora, é um campeonato que ele está a fazer até o momento, com as condicionantes todas que têm acontecido, fantástico, e tem que lhe dar os parabéns. E só queria dizer se ele de facto tem aquela matéria humana para poder fazer face a esta tremenda dificuldade que nós temos a atravessar. Mister Francisco Matias, quer responder ao Mister Vitorino? Tem qualidade humana para isso ou não? Sim. Quando falamos em qualidade humana, normalmente eu diferencio por duas formas. A qualidade futebolística
Eu costumo dizer que uma equipa de futebol não é propriamente, com todo o respeito, a Santa Casa da Misericórdia, tem que ter competência. Mas depois há um fator que é determinante, que tem a ver com a dimensão humana de quem compõe o plantel. E aí nós fizemos uma equipa nova, passámos por uma situação muito complicada, portanto, fazemos uma pré-época imaculada, e quando eu digo imaculada é em termos de trabalho, em termos dos objetivos, em termos daquilo que era a metodologia, os princípios, os processos, tudo aquilo que nós sabemos. Iniciamos o campeonato muito bem, ganhando uma equipa muito boa, e depois treinamos no dia 6 de outubro, tranquilamente, e dia 8 tínhamos 10 casos de Covid, assim, uma coisa completamente surreal, em que o delegado de saúde fechou aquilo tudo e espetou com, passo o termo, com toda a gente em casa, os que tinham, os que não tinham. Por exemplo, eu fui um dos que fiz teste, obrigou toda a gente a fazer teste, mesmo os que deram negativos, e de repente temos toda a gente, e isto depois tem a parte social, não é? Porque o futebol é a coisa mais importante das menos importantes da nossa vida. Do dia 9 ao dia 20, tudo em confinamento, fechado em casa. E depois temos pessoas que têm trabalhos mais precários, pessoas que trabalham a recibos verdes, e isto gera uma dificuldade acrescida porque mexe com a estrutura familiar de toda a gente. E esta foi uma dificuldade acrescida que nós tivemos. Depois, a forma como o grupo reagiu a isto revelou logo que provavelmente aquilo que nós tínhamos pensado quando, mesmo tarde, formámos o plantel, pelo menos em termos de dimensão humana, em termos daquilo que era importante, em termos do tal compromisso, há males que vêm por bem e esse vem nos dar sinais de que nós provavelmente tínhamos acertado nas escolhas que fizemos. Depois tivemos outro problema acrescido, e quem está aqui sabe isso, porque uma coisa é estar parado um mês, praticamente, e começar do zero. Outra coisa é começar com jogadores que perderam 5 quilos, ficaram doentes, jogadores que não tiveram nada, jogadores que perderam uma massa muscular, e conseguir, quase de uma forma analítica, trabalhar em cima disto para jogar 5 dias depois, é muito complicado. E eu tenho 51 anos, comecei a treinar séniores com 29, são 21 anos ou 22, e nunca tinha, e isso é uma situação nova para toda a gente, e para mim não fugia à regra. E conseguir equilibrar este trabalho, fazer um trabalho quase individualizado, foi uma situação muito complicada. E a resposta que o grupo deu, e quando eu digo grupo, falo dos jogadores, e falo de toda uma estrutura que está por trás. A forma como a direção do Pontarrolense nos criou condições para minimizar o prejuízo, porque isto depois tem várias vertentes, tem a parte técnica, tática, física, mas tem uma parte mental, que é uma parte psicológica, que é muito difícil de gerir. E nós, enquanto grupo, conseguimos passar por isso. E portanto, em relação àquilo que o Vitorino pergunta, eu claramente acho que sim, acho que temos um plantel competitivo, jovem, mesclado com alguns jogadores experientes, mas temos um grupo que eu acho que tem qualidade para competir, porque uma das coisas que o grupo sabe é que nós estamos para competir, não estamos para participar. São coisas diferentes. E uma equipa para competir tem que ter qualidade, mas tem que ter compromisso, e tem que ter uma série de fatores que fazem dela um grupo. Porque uma equipa, na minha ótica, é uma sociedade que é composta por pequenas sociedades, que são a interligação entre os jogadores. Por isso é que eu defendo que para cada jogo, para cada estratégia, não jogam os 11 melhores jogadores. Jogam os 11 melhores que jogam entre eles. Porquê? Por isso mesmo que eu acabei de dizer. Agora, há toda uma parte. Podemos ter uma equipa muito competente em termos técnico-táticos, mas se não tivermos um grupo, se não tivermos um compromisso, se não tivermos todos perfeitamente identificados com aquilo que nós queremos e tivermos essa dimensão humana, e isto, a dimensão humana pode-se chamar mentalidade competitiva, que no fundo é só uma equipa que tem que ter caráter, os seus jogadores têm que ter caráter, têm que ter princípios, têm que ter valores e têm que, no fundo, acreditar numa causa que é a nossa. E perante esse quadro, sabendo das dificuldades que vamos encontrar, porque eu nunca fiquei, passo o exagero, bêbado com as vitórias todas quando aqui há muitos anos, sei bem das dificuldades que aí vêm, mas acreditamos todos que com esta situação, e há males que vêm por bem, esta situação do Covid vem nos dizer que nós temos um grupo de homens que nos permite encarar as dificuldades, e vão vir mais aí, porque o campeonato é muito difícil, mas que nos permite encarar com otimismo moderado, tendo consciência das dificuldades, mas acreditando que temos matéria para atingir os objetivos do clube, que não são nem mais nem menos do que ficar do meio da tabela para cima, porque quem ficar do meio da tabela para baixo corre risco de ser divisão. Exatamente. Muito bem. Nuno, boa noite. E coloco também uma questão que coloquei ao Mr. Vitorino. Se tiveres alguma questão para colocar ao Mr. Francisco Matias, força.
Boa noite ao painel, boa noite, Mr. Chico. Boa noite. Boa noite a quem nos ouve lá em casa. Antes de mais, desejar um ano 2021 carregado de saúde e de sucesso. Ao Mr. Chico, só queria perguntar uma coisa. Depois de pegar numa equipa que o ano passado acabou na zona de descida, mas não desceu derivada às circunstâncias do Covid, e fazer uma equipa quase em cima do joelho, tão de repente, o sucesso de formar essa equipa tão rápida, digamos assim, qual é o sucesso? O sucesso, vamos ver no fim, não é? Aí é que vai definir se há sucesso. O segredo. O segredo, na minha ótica, tem a ver com 2 ou 3 coisas que são fundamentais. Primeiro, começa tudo de início, como é evidente. Há um convite e eu vou dizer como é que eu funciono e como é que normalmente é a minha forma de atuar. Há um convite de um clube e determinadas pessoas. A primeira coisa que eu faço é perceber quem são as pessoas. Porque, independentemente do clube, quem faz o clube são as pessoas. E não vale a pena falar de condições se nós, depois de falarmos, chegarmos à conclusão que temos formas diferentes de ver o jogo. Se nós não tivermos, pelo menos de início, depois a bola entrar ou bater no poste vai fazer a diferença. Mas no início de tudo, é preciso perceber se há alguma simbiose e se nós entendemos aquilo que é o jogo, o futebol, as contingências, o contexto futebolístico, se realmente há alguma coisa que nos une. A partir desse momento, perceber quem são as pessoas. Porque é importante, eu digo sempre isto, todas as pessoas boas que venham para o futebol são sempre bem-vindas. Mas o ideal é ter pessoas boas no futebol, do futebol. Porque quando nós temos gente no futebol, e felizmente os clubes começam a acordar, porque há muita gente aí que está no futebol, mas não tem que estar só como treinador. E ter uma estrutura, pessoas do futebol, começa logo por facilitar muito aquilo que é a simbiose, porque há coisas que nós entendemos quando somos do futebol e percebemos. Isto é o primeiro caminho. Depois, perceber outra coisa. Qual é o clube? Porque os clubes têm uma identidade própria. Até o extrato social onde estão inseridos. Percebermos, porque há jogadores que podem jogar num determinado tipo de clube, que tenha dimensões do campo conta. Por exemplo, para não falar em clubes nem em nomes, uma questão de respeito. Por exemplo, fazer um plantel para a segunda distrital, na minha ótica, para a Série 1 ou para a Série 2, não tem nada a ver. É diferente. Porque a Série 1, por exemplo, tem campos em que exige uma dimensão física maior, tem espaços para jogar mais reduzidos, provavelmente vai haver, não quer dizer que não se jogue e não se tenha qualidade no jogo, mas vai haver mais segundas bolas, futebol direto. E há jogadores que se enquadram, tendo em conta a dimensão física, os duelos, enquadram-se nessa série. Esses mesmos jogadores, se calhar na Série 2, em campos grandes, o tal futebol direto da Série 1, que muitas vezes tem que acontecer, na Série 2 é dar a bola ao adversário. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Definir o clube, o contexto competitivo onde vamos estar inseridos e depois perceber, com o conhecimento e os anos que temos disto, quais são as possibilidades do clube, quais são os jogadores que estão disponíveis e, dentro dos que estão disponíveis, quais são aqueles que nós entendemos que podem interessar naquilo que é a nossa ideia para aquela equipa. Tendo sempre como referência o contexto competitivo em que vamos estar inseridos e os objetivos do clube. Mister, Perante este quadro, diga. Não, ia-lhe a perguntar se isso não é aqueles aspectos que normalmente passam ao lado do comum adepto. A questão que o Nuno colocou, e o Nuno é o homem do futebol, se calhar o adepto que está de fora, o adepto normal, que vê o jogo ao domingo, não estou a falar daqueles sócios que estão lá sempre, aquele adepto normal, passa-lhe ao lado totalmente essa questão que você falou agora da Série 1, da Série 2, dos campos e tudo isso, não é? Hugo, não passa só aos adeptos. Por isso Sim, eu falei na importância de quem está na estrutura. Porque eu, felizmente, e por os clubes onde tenho passado, tenho tido alguma sorte ou alguma felicidade nisso, salvo raras exceções, porque é mesmo assim, mas felizmente uma das coisas é que eu tenho no clube gente que está no futebol, desde o presidente, que faz com que não nos falte nada, mas tenho gente na estrutura do futebol, que é do futebol. E isto facilita muito o trabalho. Há coisas que eu não preciso dizer. Eu preocupo-me com o treino, com o jogo, e na altura do plantel preocupei-me em indicar-me jogadores que eu entendia que tinham o perfil para poder entrar dentro deste clube com os objetivos que o clube tinha. Provavelmente o leque de opções era muito mais reduzido. Mas nós também temos muitos conhecimentos, não agradamos a todos, nem Deus agradou. Mas há jogadores que nós sabemos que podíamos
no fundo, vender o projeto. Embora eu não acredite em projetos, digo já. Para mim há desafios. Porque há muitos poucos clubes que têm projetos. Porque eu já vi projetos em clubes que a bola bate 2 vezes no poste e não entra, muda-se treinador e pior. E depois vais buscar um treinador que o perfil comparado ao que estava antes é comparar a estrada da beira com a beira da estrada, passa a expressão. Quando se tem um projeto, identifica-se um perfil. E depois sai o Manel, entra o Jaquim. Mas o Jaquim tem que ter esse perfil para dar continuidade a esse projeto. Por isso que eu acredito pouco em projetos. Acredito em desafios. E todos nós aceitamos ou não. E respondendo ao Nuno, a questão foi esta. Foi feito, entre aspas, um levantamento de mercado. Porque andamos aqui há muito tempo, os jogadores que estavam livres, e eu achei... Agora, posso dizer que se não tivesse a estrutura que o Ponte Rolense tem, se não tivesse à minha volta diretores que são do futebol, que percebiam claramente as dificuldades que íamos ter em construir uma equipa nova, que não percebessem o campeonato onde íamos estar, eu provavelmente gosto muito de treinar, mas não tinha aceito. Porque por acaso a coisa começou bem. Mas estas coisas levam o seu tempo. E nós não carregamos num botão. E não pomos uma equipa, não montamos uma equipa, não criamos uma identidade para essa equipa num estalar de dedos. Portanto, essa estrutura criou-me essas condições, deu-me essas possibilidades e depois eu fui à procura de jogadores que eu entendia que me podiam dar condições, sabendo que é difícil, mas uma coisa que é difícil não é impossível. Eu não entrei só para treinar em desafios megalómanos. Porque até para a nossa equipa, se nós vendermos à nossa equipa um objetivo, os jogadores não são burros, os jogadores percebem. Se nós, para termos credibilidade no grupo que mandamos, temos que propor aos jogadores, além da proposta de jogo, objetivos concretizáveis. Porque senão perdemos credibilidade e não somos levados a sério. E eu peguei nisso dessa maneira. E acho que conseguimos arranjar, na altura que foi, porque fomos provavelmente a última equipa a fazer plantel. Provavelmente conseguimos arranjar uma equipa que eu considero que tem crescido, principalmente no jogo 2. É uma equipa que está em crescimento. É uma equipa que tem que crescer muito mais, tem que dominar muito melhor os momentos do jogo. Mas é uma equipa que tem vindo em crescendo, tem jogadores que trabalham muito, que têm caráter e que têm qualidade. E por isso eu estou moderadamente otimista com aquilo que vem aí e por isso aceitei. E o segredo é um pouco isto. É nós fazermos isto tudo, como diz o Hugo, que passa ao lado do adepto comum, mas também passa ao lado dos pseudo-diretores. Quando nós temos alguém que é, por isso é que eu disse há bocado, gente boa é sempre bem-vinda e os clubes estão a aprender, porque nós estamos cada vez mais a ver ex-jogadores, pessoas do futebol a irem, diretores desportivos, e exatamente. Isso é uma tremenda mais-valia para os clubes e para o futebol. E eu acho que as pessoas estão a ver isso e vão aprender isso e o tempo vai se encarregar, espero eu, de que cada vez mais. Porque antes é que havia a ideia que o ex-jogador tinha que ser treinador. Não. O ex-jogador pode fazer outras funções que são tão ou mais importantes do que treinar. E esse foi o critério para fazer esta equipa. E que vai dar muito trabalho, porque a equipa tem que crescer muito, porque eu sei, eu estou muito satisfeito com os meus jogadores, independentemente do jogo hoje, até porque o principal responsável sou eu. Eu ficava muito desagradado e não me perdoava se os meus jogadores não tivessem atitude. Não. Foram inexcedíveis. Simplesmente do outro lado há uma boa equipa e nós não tivemos tão bem. Agora, acredito que a gente pode atingir os nossos objetivos com muito trabalho, mas para mim, formar uma equipa, aceitar um desafio, eu, pessoalmente, é a minha opinião, vale o que vale, todos estes fatores têm que ser tidos em conta, porque senão, mesmo com estes fatores, às vezes as coisas não correm bem. Na minha ótica, se nós não os equacionarmos todos, estamos a treinar, mas quer dizer, é para dizer que estamos a treinar e nós também temos que acreditar, nós em princípio, não conseguimos fazer acreditar os nossos jogadores, se nós primeiro não acreditarmos. E um princípio é este. Acreditamos? Então vamos à luta e vamos convencer. Se eu chegasse à conclusão que não havia condições para arranjar uma equipa que eu achasse que era competitiva, eu agradecia muito, mas não aceitava. Porque também, nós treinadores, gostamos todos muito de treinar. Mas também não devemos vulgarizar o futebol e não treinar de qualquer maneira sob pena de estarmos a prejudicar a nós e ao próprio futebol.
Porque nem todos os treinadores têm perfil para todos os desafios. Eu, por exemplo, posso não ter perfil para determinados desafios. E os ilustres que estão aí podem ter perfil para outros. E nós também temos que ter noção do que é o nosso perfil para perceber se aquilo é um desafio onde nós encaixamos. Porque senão não temos hipótese. Está condenado ao insucesso logo à partida, não é verdade? Muito bem. Eu esqueci-me de fazer aqui a referência ao Nuno, mas aproveito antes de passar ao Bruno. Desejar ao Nuno as maiores felicidades no novo projeto, o CAC, Clube Atlético Cultural. O Nuno estreou-se esta semana, entre aspas, não se estreou porque o CAC folgou esta jornada, mas desejar as maiores felicidades ao Nuno neste projeto que abraçou agora. Obrigado. Por falar em projeto, passo ao Bruno, que também abraçou esta semana. O Bruno é o novo treinador adjunto do Cajolense, da equipa técnica esfiada pelo Michel Chiquinho. Bruno, parabéns, desejos, obviamente não é preciso dizer, já sabes, os melhores desejos para este projeto e para esta tua entrada no futebol sénior, digamos assim. Para já, entraste com o pé direito, mas já lá vamos. Desejar-te um bom ano e também colocar-te esta situação de colocares alguma questão ao Mister Francisco Matias. Boa noite, Hugo. Boa noite, Chiquinho. Boa noite. E aqui aos meus comparsas. Eu acho que a única coisa que vou perguntar, e se calhar vou meter o Mr. Chiquinho assim a puros, gostava, e pronto, nós vamos passando por clubes, como é óbvio, vamos gostando todos eles de uma certa forma, mas há sempre aqueles que nos marcam mais, e com mais de 20 anos de carreira certamente já passou por alguns clubes que os marcou. Não sei se queria revelar aí o clube que mais o como é que vai dizer, que mais o marcou. Não só desportivamente, porque aí nós sabemos os resultados que você tem obtido durante a sua época, e eu que o acompanho já desde as alturas do Bucelas, portanto também já vai há alguns anos, entretanto já passou por Vilongas, Ponte Calense, portanto, não a nível só de resultados, mas sim a nível de trabalho, e aquilo que mais gostou nesse clube e o porquê de gostar mais desse clube. Portanto, não estou a falar só nos resultados, se foram atingidos ou não os objetivos, mas sim a forma de estar e de trabalhar nesse mesmo clube. Sim, antes de mais, aproveitar também que eu também não disse, e desejar ao Nuno muito sucesso no novo projeto. Obrigado. Estamos a falar e não falámos sobre isso. Ele hoje ainda não jogou, mas pronto, há sempre um lado positivo. Tem mais tempo para preparar o próximo jogo. Já ganha pontos a jogar, hein? Já ganha pontos a jogar o Nuno. Em relação à pergunta do Bruno, eu vou responder, porque não tenho esse problema. Por norma, sou uma pessoa que não tem problema em responder, mas há duas ou três coisas antes de dizer os clubes ou o clube. Duas ou três coisas que eu tenho presentes em tantos clubes. Desde o Bucelas várias vezes, desde o Vilonga 2 vezes, desde o Bucelas foram 4 vezes, passei por lá como treinador. O Vilonga 2, o Montagraço, o Vila Franquense, o Bagas da Mosgueira. Em todos os clubes, e eu não digo isto para ser politicamente correto, porque eu não sou. Eu tento ser correto. E tive um orgulho tremendo em passar por todos os clubes porque me deram vivências completamente distintas, porque são clubes que têm realidades diferenciadas. Uma coisa que eu faço é valorizar sempre a oportunidade que me deram para treinar o clube. Todas as situações menos agradáveis eu sou direto e digo às pessoas, mas quando saio do clube, por norma o que fica é respeito, e eu, vou usar aqui uma palavra, peço desculpa, mas eu nunca cuspo no prato que como. Ou seja, as situações menos positivas ficam lá no dia que eu saio, ponto assente. Posso falar das boas, nunca falarei das menos boas, porque eu não cuspo nunca no prato. Em termos dos clubes, obviamente que até pelo tempo que eu lá passei como jogador, a relação que tenho com as pessoas, e o Bruno fez uma pergunta, mas sabe exatamente qual é a resposta que eu vou dar, não é? Até porque ele passou por lá também. Obviamente que eu não vou esconder que o Bucelas é um clube que quer dizer, quem passa 5 anos no Bucelas como jogador, quem se inicia como treinador no Bucelas em 99, 2000, quem está lá há 2 anos, depois sai para o Montagraço, depois volta mais 5, depois sai, depois volta, depois sai, depois volta, e sempre com relativo sucesso, com subidas de divisão, embora também tenha descido, porque é como eu disse há bocado, isto normalmente a gente fala muito das subidas, não é? Mas a gente também tem o reverso da medalha e isto também são experiências adquiridas, e nem somos os melhores quando subimos de divisão, que é para depois também não ser os piores quando descemos. Convém manter este equilíbrio. Mas depois, depois há clubes que, por exemplo,
Eu tenho 5 subidas de divisão e obviamente que isso é mais mediático. Mas, por exemplo, o trabalho em Vila Franca de Xira com o Vila Franquense, em que nós entramos, e quando eu digo nós, eu não me posso esquecer de quem está comigo. Tenho comigo o Alex, foi meu jogador há 11, vai para 12 anos, e que é o meu braço direito, esquerdo e as pernas todas. Porque, no fundo, é uma relação que vai para além do futebol. Ele é o irmão mais novo que eu não tive. E isso ajuda muito. Para além de quem trabalha comigo, para além dele, o caso do Martinho, o caso do Bruno. Mas, por exemplo, em Vila Franca, nós chegámos no fim da primeira volta, e o Vila Franquense foi antes de entrar a SAD, no fim da primeira volta tinha 4 pontos, 4 empates e 11 derrotas. E nós, com saídas, o Ruizinho, por exemplo, depois foi para o estar no Ornhão, saíram os jogadores, e nós, naquele ano, com aquela situação toda, na segunda volta fizemos 30 pontos. E fizemos uma segunda volta notável. Esse trabalho, obviamente, não é tão mediático, mas para mim tem tanto valor, ou mais, do que se calhar uma subida de divisão. E quem diz aí, diz, por exemplo, na primeira época que estive no Vialonga, que há 10 anos atrás, há trabalhos, e por isso quando se avalia os treinadores, há treinadores que nunca tiveram oportunidades de jogar para subir. Mas têm trabalhos notáveis em termos de manutenção com dificuldades acrescidas. É claro que olha-se sempre para as subidas, mas é preciso olhar para os trabalhos e para as oportunidades de cada um e os objetivos de cada um. E eu conheço treinadores que são extremamente competentes, fizeram trabalhos notáveis, mas nunca deram a oportunidade de eles treinarem uma equipa que podia jogar para subir divisão. É difícil esse treinador ter subidas de divisão. Mas tem muita qualidade. E isto é preciso dizer. Portanto, o clube que mais marcou, obviamente, o Bucelas, porque os anos que eu lá tive, é um sentimento recíproco, eu também não acredito que eles me viessem buscar se não tivessem satisfeitos comigo, mas tenho muito respeito, por exemplo, por Vialonga. Por exemplo, eu gostei muito de estar no Mosgueira. É um clube que eu gostei imenso de estar, como gostei muito de estar no Vila Franquense, e isto deu-me uma vivência grande. Porque desportivamente, socialmente, em termos culturais, o Mosgueira não tem nada a ver com o Vila Franquense. E aqui, nós, enquanto treinadores, devemos ter princípios orientadores. Tudo o que tem a ver com o treino, com a liderança, com a organização. O segredo que eu acho que nós temos que ter é, quando começamos, os princípios orientadores estão definidos. E nós temos um caminho. Primeiro temos que saber para onde é que queremos ir, porque ninguém escolhe o melhor caminho para chegar a qualquer lado se não souber primeiro para onde é que vai. Mas depois a forma de aplicar essa mesma liderança, nós temos que no início perceber o tal contexto social e temos que a aplicar, ou seja, sem abdicar desses princípios orientadores que devem ser nossos, mas a forma de aplicação são diferentes, porque são clubes diferentes, realidades distintas, e esse é, na minha opinião, o segredo que se deve ter. Agora, respondendo ao Bruno, gostei muito de estar em todo lado, mas obviamente, e o Bruno quando fez a pergunta... Ele sabia. Mas ele sabia que eu ia responder assim. Ele esteve lá também e sabe exatamente isso, não é? E só para acrescentar, na realidade o Bucelas, e eu também já passei por 4 ou 5 clubes, o Bucelas sem dúvida alguma é um clube que vai qualquer treinador que lá passe, certamente que irá gostar sempre de ter lá trabalhado. Bruno, e tu vais ficar marcado com esta estreia no teu Catugelense, precisamente a tirar os 3 pontos ao Bucelenses. Nunca pensei em toda... Epá, e há coisas, é a vida. Eu sempre desejei, tu sabes, já tenho 6 anos como treinador de futebol formação e sempre soubeste que mal tivesse a oportunidade, sendo ela como adjunto ao treinador, não era entrar nos Chernas e na realidade consegui entrar. Epá, e por incrível que pareça, quando eu falei com o Mr. Chiquinho, quando ele... Depois começámos a analisar tudo e quando eu começo a ver o próximo calendário. Excelentes. Epá, sério, não pode ser. Epá, realmente temos que ganhar, pá, isto tal e qual, pá, temos que ganhar todos os jogos. Mas esse, pá, é um excelente, pá, pronto, está bem. Não, foi engraçado, olha, encontrei malta fixe, pessoas com quem eu lidei lá. Foi um jogo muito, muito, muito bom, muito bem disputado, sem grandes casos. E pronto, e saímos vitoriosos no fim. Isso, para mim foi o mais importante, entrar com o pé direito. Bruno, desculpa lá, e como eu costumo dizer isto muita vez, a gente até começar o jogo porque temos, não é? Temos sentimentos. Mas depois dele começar até acabar, eu costumo dizer isto, dentro do amadorismo, ninguém pode ser mais profissional que nós. Exatamente. E nesse princípio,
é para ganhar. Quando acaba, Não o é nada. sentimento está lá, mas não há nada a dizer. Tal e qual. Claro, muito bem. Mas foi bom. Foi bom. Marco, nós já tivemos, aliás, passámos a manhã juntos em Camarata e eu tiro o chapéu. Aliás, eu não tiro o chapéu porque para mim não foi novidade, mas é a prova que não é só a primeira divisão que tem bons executantes. A segunda também tem e a terceira também tem. E eu assisti hoje em Camarate a um dos jogos que eu meto no top daqueles que eu já vi esta época, e já foram alguns. Um excelente jogo entre o Águias de Camarate e o Estoril Praia. Marco, não sei se concordas, mas antes de mais, dar-te as boas noites, bem-vindo mais uma vez. Olha a Leonor aqui a dizer-nos boa noite também. E lá está, e pedir-te para colocares a tua questão ao Mr. Francisco Matias. Antes de mais, boa noite, bom ano a todos, que 2021 seja um ano com muita saúde e sucesso profissional e também familiar. Dar desde já mais um agradecimento à malta de Camarate, que foi top, hoje de manhã. Mandar daqui também um abraço ao meu grande amigo Ventura, ele sabe porquê, depois se ele quiser explicar, ele explique. E desde já dar aqui um grande abraço ao Mr. Chico, já ouço falar dele há muitos anos. A minha pergunta é muito fácil, e eu sei que ele é homem assim, até porque tive uma pessoa que trabalhou com ele e diz que ele foi o melhor treinador com quem ele trabalhou, que é o meu compadre, o David Pereira. Foi jogador dele e depois foi treinador de guarda-redes dele. E diz que realmente o Chico, eu trato por Chico, mas com todo o respeito, que o Chico foi um dos melhores treinadores com quem ele trabalhou, e há uma coisa que ele conta muitas histórias e eu tenho curiosidade em saber isso, porque pouco ou nada falamos. Mr. Chico, eu revejo-me muito numa coisa em si, que o David me fala muito, e eu gostava de saber se é a principal razão do seu sucesso, porque isto, eu tenho estado a ouvi-lo muito atentamente, e é bom ouvir quem sabe e aprender com quem sabe, mas sei que há uma coisa que você não muda ao chip. As regras são o principal fator do seu sucesso. Eu, quando digo regras, digo o seu delinear não digo de objetivos, digo mesmo de regras impostas suas, porque eu sei que tem, e sei que não as muda e que vai até essa regra sem mudar o destino. É o seu principal sucesso, começa por aí? Regras de lei e disciplina ou não? Disciplina de grupo? Sim. Porque ele é muito disciplinador, é um homem muito reto. Olha, Marco, é assim. É uma delas, mas não só. Sim, claro, óbvio. Agora é assim. Há uma coisa que eu faço sempre. Por exemplo, posso dar um exemplo este ano. Nenhum jogador assinou para o Ponte-Rolense sem ter uma conversa comigo. Para que o jogador não fosse enganado. Porque o jogador está no direito dele de dizer, não, isso são exigências a mais. Epá, eu não ganho para isso e não aceito. E amigos à mesma. Agora, aquilo que eu estava a dizer há bocado ao Bruno, dentro do amadorismo ninguém ser mais profissional que nós. Aqui, as regras são fundamentais em tudo. Até na sociedade. Porque quando... Vamos lá ver, eu sou contra as ditaduras, mas também não sou a favor das democracias participadas, porque isso normalmente dá em anarquia. Claro. Há regras definidas, o grupo sabe quais são. E as regras são iguais para todos. Porquê? Não é tomar nada. É que se fosse um desporto individual, é uma coisa. Aquilo é um desporto coletivo. E nós não podemos penalizar quem cumpre, nem incentivá-lo a deixar de cumprir. Por exemplo, o treino tem hora para começar e para acabar. O jogador tem que estar a horas, mas também tem o direito de saber que aquela hora está fora do campo. Agora, o jogador tem um problema qualquer. Ninguém está livre, até eu posso ter. Mas se eu tiver, o treino segue. Os meus adjuntos seguem o treino. Eu nunca penalizo quem cumpre. E há regras e princípios que eu acho que são fundamentais. Porque às vezes comete-se o erro de o jogador estar num momento fantástico. E o jogador tem uma atitude que não é a mais correta. E atenção que o jogador pode errar, e eu costumo dizer a eles, errar é humano. A borracha não pode acabar primeiro com o lápis. Não são erros a mais, não é? Eu por acaso, o David disse-me uma frase sua que eu uso muito, que é ele por acaso diz que você usou isso em Bucelas,
porque eu sei de várias histórias que, pronto, que aconteceram, né? Boas, não é nada de má, mas que você tinha a forma de dizer que era azares todos temos, mas o mesmo gajo ter sempre azar é que é tramado. Exatamente. E depois é assim. Agora imagina, há um jogador que vem a correr, estamos a falar só do horário, há outras coisas, vem a correr para chegar a hora ao treino. E depois há outro, tem um problema qualquer, avisa, não pode ter problemas sempre, senão não pode jogar a bola. O treino segue. Agora, um jogador que vem a correr para chegar a horas e está à espera que chegue. Como é que eu vou explicar isto? Uma coisa que eu digo aos meus jogadores é assim: para mim, numa equipa de futebol, o estatuto é o rendimento. E a estrela é a equipa. E depois, quando isto está enraizado, obviamente que as individualidades e a qualidade do jogador, mas até o jogador que é melhor que os outros, acaba por render mais quando está inserido num grupo perfeitamente disciplinado, com rigor, ele acaba por render mais. Porque senão o que acontece é, nem ele rende, nem os outros, e os outros assim, qualquer dia, até os outros acham que parece mal não se portarem mal, porque quer dizer, é a tal anarquia que você falava, às tantas. Tem que haver regras. Quando a bola entra, o problema é quando ela não entra. E se a gente não tiver isto muito bem definido, a tendência... Porque os jogadores só têm uma coisa em comum. Atenção que eu gosto muito dos jogadores, porque para mim são o mais importante do jogo, porque sem jogadores a gente pode ter as melhores ideias do mundo. Se eles não quiserem, não vale a pena, a gente pode fazer o que quiser. Agora, a única coisa que o jogador tem em comum é isto. Se nós dermos um papel a cada jogador, para ele fazer equipa ao domingo, a única coisa que eles têm em comum é que no papel deles eles jogam sempre. Sempre. É a única coisa que os jogadores têm em comum. Mister, em jeito de brincadeira, vou-lhe colocar uma questão. Nessas regras, nessa disciplina que o Mister define para o seu grupo, foi você que definiu que o Paulinho tinha que ir às 6 da manhã para o ginásio ou não? Não. Eu sei que não. Eu sei que não. O Paulinho é um caso diferente. O Paulinho é um jogador que tem as mesmas regras dos outros, ele sabe. Claro. Regras diferenciadas. Mas o Paulinho tem o ginásio, mas não tem... E por isso é que o Paulinho tem o rendimento que tem. É porque lá está aquilo que as pessoas não veem. O Paulinho tem 39 anos. E normalmente, quando se tem a idade do Paulinho, o que se faz é a experiência acaba por esconder algumas limitações que a idade traz. O Paulinho não. O Paulinho mantém um nível, em termos técnicos, físicos e mentais, em que a idade e a experiência aumenta a competência dele. Mas o Paulinho trabalha mais que a maior parte dos jogadores todos. Vai para o ginásio, tem uma alimentação adequada, porque é assim, eu falo agora, e tirando aqueles que privaram com ele, acho que toda a gente percebe a qualidade do Paulinho. Mas ninguém tem a longevidade do Paulinho, o rendimento que o Paulinho tem, se não tiver-se dentro do tal amadorismo, ele não for profissional top. Porque se levanta às 6 da manhã para ir para o ginásio, porque faz uma alimentação cuidada, porque faz um trabalho específico no fim do treino em termos de alongamentos. E quando o Paulinho tem o rendimento que tem, é um exemplo, porque o Paulinho depois tem outra vertente, para além da qualidade futebolística. Repare, eu vou contar só o Paulinho. O Paulinho chegou, eu falei com ele, os colegas pediram, passado um mês, para o Paulinho ser um dos capitães. Portanto, isto demonstra o perfil. Agora também vou dizer outra coisa, porque também é justo que eu diga. Eu não digo isto para ser politicamente correto, é normal e tal, a gente normalmente diz estas coisas, fica bem. Eu tenho lá um guarda-redes que se chama Walter Monteiro, tem 28 anos, teve um ano e tal. Eu conheço. Veio dos Estados Unidos, não é? Não, veio da Irlanda. Da Irlanda do Norte. Da Irlanda do Norte, exatamente. Jogou pesado, faz um trabalho notável, tem uma qualidade, e eu vou dizer isto correndo o risco de amanhã ser desmentido por ele. Tem 28 anos e o Walter, na próxima década, nós vamos ouvir falar do Walter, mas vamos mesmo ouvir falar dele, porque tem uma coisa que é fundamental. Tem um caráter, porque repara, um jogador de campo, o defesa direito, tem possibilidade de jogar, porque entra para médio direito, para fechar o corredor. Um guarda-redes ou joga na baliza ou não joga. Claro. E corre o risco, se o Paulinho mantiver o nível, não jogar. Mas quem o vê trabalhar. Vou só dar um exemplo, ele chegou pesado. Fruto do trabalho que fazemos com ele, mas principalmente dele. Porque até a boca ele tem que fechá-la mais. O Walter perdeu 9 ou 10 quilos. Está num ponto exato.
treina nos limites. Eu às vezes fico no fim do treino, porque eles fazem apostas entre os dois. Quem tem 2 guarda-redes destes pode dormir descansado. Pois, exatamente. E quando eu falava de início no caráter, tem a ver com isto, porque estar ali, o normal é pensar assim, pá, o Paulinho, se não der goelas, pá, isto quer dizer, eu vou estar aqui, não há taça, não há nada, eu vou estar aqui no jogo. Claro. Mas quem eu ver trabalhar, por isso eu digo, em termos de competência, porque ele tem 1,90 m, tem muita qualidade, tem 20 Muita mesmo. e a mentalidade que ele tem, na próxima década, se ele não me enganar, nós vamos muito todos ouvir falar no Walter Monteiro. E ele próprio reconhece que o Paulinho... Eu acho que ele foi seu jogador em Bucelas, não foi ao Mister. E no Vila Franquense. Eu cheguei ao Vila Franquense, ele era o terceiro guarda-redes, e como para mim o estatuto é o rendimento, ele chegou e jogou. Porque eu achei que ele tinha que jogar, porque estava melhor que os outros. Depois veio para o Bucelas, ele depois, entretanto, foi lá para fora e estava sem jogar. Pronto. Porque depois é aquela questão do certificado, ele fez um acordo com o clube, e o clube, mais uma vez, lá está. A estrutura, mais uma vez, conseguiu fazer um acordo que ele pode trazer. E o caráter que ele tem, a forma como trabalha, é um exemplo para toda a gente. Agora, as coisas não caem do céu. E para os mais novos, quer o Paulinho, quer ele, são exemplos, como eu tenho outros lá, felizmente. Por isso é que eu digo, eu mesmo tanto chateado de ter perdido, e fico muito aborrecido de perder, enquanto os meus jogadores tiverem esta postura, eu não me arrependo nada e assumo por inteiro as culpas dos desaires deles. Desde que nós sejamos sempre sérios na forma como trabalhamos e na forma como dignificamos o clube e o grupo em si ao domingo. Agora, as coisas não caem do céu. E o Paulinho só tem este rendimento porque é diferenciado. Porque trabalha mais que os outros. Claro. E depois, como tem qualidade, quem trabalha bem tem qualidade. Um médico pode ser o melhor médico do mundo, mas se não estudar, se não fizer o trabalho dele, obviamente que o futebol é como a medicina, é um processo evolutivo. As pessoas vão ficando para trás. Eu duvido, aliás, eu acho, que há jogadores profissionais que não trabalham tanto como o Paulinho e os jogadores que eu não tenho. Eu também não tenho dúvidas disso. Mister, vamos então agora passar à segunda rodada e já vamos falar da jornada 2 da primeira divisão, a ouvir a opinião dos 4 membros do painel residente, mas eu lançava-lhe agora aqui uma questão que é estes novos tempos, digamos assim, e o Mister, com muitos anos de treino na Associação Futebol Lisboa, no nosso futebol distrital também, a minha questão vai no sentido que se calhar há 10 anos, e eu digo, acho que sem qualquer dúvida, não havia a cobertura que está a haver, se calhar. Este ano tem sido uma coisa por demais, mas vá lá, eu diria há 2 épocas, a nível de cobertura do futebol distrital. E eu hoje, à sexta-feira, olho para um comunicado que sai da AFL, em que se calhar, arrisco-me a dizer que 50% ou 60% dos jogos são, entre aspas, televisionados, e quem está em casa, uma vez que não pode ir aos campos, acaba por ter possibilidade de os ver, seja no futebol online, seja nos canais de cada clube. A minha questão vai no sentido de que o Mister acha, e com a experiência que tem, que isto também requer alguma preparação, digamos assim, dos intervenientes, e eu coloco esta questão porque ainda hoje comentava em off com alguém, que efetivamente eu noto, quando estou a entrevistar alguém, por exemplo, no final do jogo, eu noto quando essa pessoa não está preparada para dar uma entrevista logo a seguir um jogo. Ok? Porque todo este mediatismo que já se vai vendo aqui à volta do futebol distrital, o Mister acha que também os intervenientes devem ter essa preparação para falar no final do jogo, como tem o Mister. O Mister vê-se que é uma pessoa já com muita experiência e fala tranquilamente, como falámos na contada, quando o Pontual foi à contada. Eu acho que isso faz parte do processo evolutivo que é o futebol. O treino está à distância de um clique. Agora, o segredo é todas as valências que o treinador deve ter. Em termos de agarrar no clique e tirar o treino, mas depois saber adaptá-lo à realidade e ao plano estratégico que tem, a comunicação são fundamentais no treinador. Comunicação, liderança, porque isso não se consegue comprar no supermercado. Agora, nós podemos evoluir, podemos nos preparar e provavelmente nós não sabemos o que é que vamos dizer muitas vezes, porque não sabemos o que é que nos vão perguntar. Mas, se calhar, temos que saber o que é que não podemos dizer. Claro. Porque nós temos que perceber que há coisas que não se dizem. Porquê? Porque nós,
a me ensinaram uma coisa, e todos nós, aqui ninguém, todos nós, eu prefiro, durante o jogo, porque eu também vivo muito o jogo, eu prefiro gente com excessos durante o jogo. Porque é genuína, mas que depois tem o bom senso de fazer avaliações corretas. Isto é como a sorte. Normalmente, quando a gente... Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a primeira jornada a gente ganhou no Atlético e fez um jogo a roçar a perfeição em termos táticos. Mas para se ganhar aquele jogo e para se ganhar uma equipa daquelas, para além de toda a qualidade que temos de ter, também temos de ter em determinados momentos do jogo sorte. Claro. E normalmente nós só nos queixamos da sorte quando ela não aparece. Lamentamos porque não temos sorte, pá, tivemos azar, mas também temos de ter a capacidade de dizer que há alturas temos jogos com essa parte. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos de ter a noção de que a comunicação é fundamental. E hoje, a comunicação, muita gente ouve. Isto é audiências tremendas. E na minha ótica nós temos que ter respeito sempre pelos outros, saber comunicar para dentro, porque os jogadores, os diretores, toda a gente ouve aquilo que a gente diz. E comunicar para fora. Provavelmente não dar muitas armas ao adversário que nos está a ouvir da semana a seguir. Provavelmente respeitar sempre os treinadores e perceber que não somos os donos da verdade e que não fazemos tudo bem e que nós temos uma filosofia, mas que o outro treinador ou outra pessoa pode ter outra e aqui ninguém é dono da verdade, são opiniões. Eu tenho uma, mas as outras pessoas não têm que ter a minha. Portanto, a comunicação cada vez mais é importante e a preparação para essa mesma comunicação também deve ser feita. Isso faz parte, é uma valência do treinador. E quem não, hoje, ao contrário daqui a alguns anos atrás, um treinador que não tenha uma boa comunicação tem muita dificuldade em ter sucesso. Porque o jogador é mais inteligente. E quando eu digo mais inteligente, não é de forma depreciativa. Tem acesso a outras coisas. Não quer dizer que os jogadores de há 20 anos atrás não tivessem a mesma inteligência ou mais dos que têm agora. Não é isso que eu quero dizer. Tem a outras coisas. Tem acesso a outras coisas. Tem acesso a outro conhecimento. A internet hoje permite ter acesso a tudo. E nós temos que estar preparados, porque perguntar porque é que se faz isto e a gente dizer porque sim, tudo bem, a gente pode dizer. Mas se calhar o correto é explicar porque é que se faz e qual é o objetivo de fazer. E quando se vai para o futebol online, quando se vai para outra entidade qualquer responder a perguntas, nós temos que ir preparados. E volto a dizer, não sabendo o que é que vamos dizer, mas nunca esquecendo o que não podemos dizer. Exatamente. Concordo consigo, não é 100, é 200%. Mister Vitorino, vamos dar agora um bocado de descanso ao Mister Francisco Matias, e eu perguntava-lhe, Mister Vitorino, olhando para esta jornada de hoje da primeira divisão, com 2 jogos adiados, com o Tada Futebol Benfica e outro jogo, ajudem-me lá, que também foi adiado. O Alverca. Exatamente. Damaense Alverca. Com estes 2 jogos adiados, Mister, houve algum resultado que o tenha surpreendido? Vá lá, se possa considerar a surpresa da jornada? Já te ouvirem. Está-me a ouvir, Mister? Eu estou a ouvi-lo com dificuldade. Não sei porquê, deve ser do computador que está bem. Mas estou a ouvir com ruído. Mas estou a ouvir muito bem e este é dos tais programas que com o Chico aqui podemos estar cheios da zona que nós não adormecemos. O barulho está a vir daí, também não adormecíamos, não. E é isso, será que é do meu? Eu não sei. O teu é. Não sei o que é. O computador está como tu, está velho. Não sei o que é. Então, para a semana já podes ir comprar um computador novo. Para a semana já vais comprar um computador novo. Está a falar o padrão. Eu estou a ouvir aqui um ruído, mas estou a ouvi-los mais ou menos. Mas pronto, olha, deixa andar. Sobre aquilo que tu estavas-me a perguntar, há um resultado para mim penso eu que é surpresa, que é a derrota do Ericeira em casa do Tijo. Pelo resultado 3-1. Eu penso que, não sei o que aconteceu, mas está lá, e tal e qual como aconteceu com o Chico, aconteceu hoje com o Ivo, são jogos, são coisas que acontecem. Não estou a ver aqui o Atlético ganhar no Santiriga. Eu acho que o Atlético está a querer levantar, está a querer ir para a frente. Por conseguinte, penso que é os resultados dentro
da normalidade. Outra situação, eu não sei o que é que acontece, não sei o que é que está a acontecer no local, porque desde que o nosso amigo Paulo foi para lá, coitado do homem, o homem não consegue ganhar. E há qualquer coisa que está a bater mal. Mas pronto, são situações que, como aquele há bocado o Chico disse, e é uma verdade, e eu também sou assim um bocado, é aquilo que, antes de irmos para um clube, temos que saber quais as pessoas com que a gente vai trabalhar e vamos organizar todo o processo no meio para duas ou coisa parecida. Mas se as pessoas de facto forem como aquelas que o Chico disse, é extremamente importante. Por isso há muitos clubes aí com algumas pessoas, alguns dirigentes, que às vezes não sabem o que é o futebol e pensam que o futebol é assim, Muito bem, Mister. Vamos esperar que se resolva esse problema, porque o Mister hoje está em formato robô. Não, às vezes às vezes desligar e ligar é a melhor solução e resulta. Às vezes desligar e ligar, às vezes resulta. Nuno. É o que eu vou fazer. Ô Nuno, eu pergunto também pela primeira divisão se vês aqui alguma surpresa que queiras salientar, mas coloque-te mais aprofundadamente a Série 2 da terceira divisão, onde está o teu CAC, onde o teu ex-clube, o Olivaixul, foi vencer um excelente resultado à União de Santos. Nuno, os líderes empatam, Estrela da Amadora Sado B empata com a Nova SBE a 0. Como é que viste esta jornada da Série 2 da terceira divisão? Antes de mais, também frisar que o resultado do Iricerense com o Tires foi algo surpreendente. De resto, não vejo grandes diferenças de resultados. Na Série 2, na terceira divisão, sim, os líderes empataram. Acho que foi um jogo com o Estrela sempre por cima, a Nova sempre a defender bem e levou um ponto da Amadora, do Monte da Galega. Neste caso. No Olivaixul, nada que me surpreende. Um resultado positivo, os miúdos trabalham bem e merecem. E para já mandar um abraço forte a esses miúdos que continuem a trabalhar bem e forte, que vão ter sucesso naquilo, se o quiserem ter. Muito bem. E depois tenho aqui... Diz-me. Não, ia-te a perguntar, o teu CAC está em quinto lugar, depois desta jornada, com menos 2 jogos que o Estrela, ou seja, 2 jogos que, somando, daria 17, 20 pontos, ou seja, estariam a 3 pontos do líder em caso de vitória. Sim. Nuno, o que é que te pediram enquanto direção, enquanto coordenador Ricardo Monsanto, o que é que te pediu como objetivo para o CAC? O objetivo não poderia deixar de ser ganhar todos os domingos, ganhar os 3 pontos todos os domingos. Mantendo a filosofia do CAC, aposta em jovens jogadores, divulgar os jovens jogadores, fazê-los crescer e trabalharmos para ganhar os 3 pontos. Agora, de referir que estes 2 jogos que temos em atraso, um é com a União de Santos, um é com a Nova, dia 13, e o outro é porque já descansámos e isto claro. Um clube que fica sempre pendurado durante um fim de semana. Então já o fizemos este fim de semana. Mas sim, a luta e o futuro é para ganhar os 3 pontos. Lutar sempre, divulgar miúdos, trabalhar bem os miúdos, para depois, se quiserem e se tiverem cabecinha, irem mais além no futebol. Muito bem, Nuno. Bruno, a ti vou-te colocar também a primeira divisão, se vês, por exemplo, ainda não se falou aqui, mas o Linda Velha aí ganhar ao Palmense também uma vitória fora de portas, 3 pontos importantes para a equipa do Mister João Alves, mas coloco mais centrado na segunda divisão, Série 1, onde, por exemplo, o líder, e é cada vez mais líder o Povoense, foi vencer à Morteira por 4-3, ou seja, um jogo com muitos golos, com um hat-trick do Bruno Santos. O teu Catejolense vence o Bucelenses, o Carregado perde com o Ponte Freielas, a São Joanense vence e está tudo aqui embrulhado, com exceção do primeiro classificado, que lá está, vai na frente destacar.
É verdade. Este campeonato já por si é um campeonato bastante competitivo. Se tu reparares do segundo lugar ao sexto, sétimo, estamos ali a falar em 3, 4 pontos de diferença. Ganhas um jogo, perdes outro e já estás cá em baixo. Do Povoense nada a dizer, acho que o Povoense é o forte candidato. Aliás, já o diríamos logo no início, muito antes de eu ter ido para o Catelense. Portanto, está à prova dada, vai em primeiro lugar, tem apenas um empate. É uma equipa muito forte, nós também já jogámos contra eles, infelizmente perdemos, mas pronto, é assim a vida, o futebol é isto, é vitórias, derrotas. Na realidade, e deixem-me dizer, o Catelense é um clube que eu não conhecia o clube em si, mas não a estrutura, e na realidade nestes 3 semanas que eu tenho de Catelense foi algo surpreendente, e o Mr. Chico estava a falar há pouco do contexto onde nós estamos inseridos, e é um facto, Eu quando chego ao Catedral, todos nós, e acho que todos, quase aqueles que andam no futebol, pensam que é o Catedral, aquilo é só problemas, aquilo. Olha, apanhei um grupo fantástico, com vontade de trabalhar. Todas as semanas é mais um jogo, como o meu mentor diz, é 3 pontos parágrafo. E é jogo a jogo, e o Catedral vai fazer certamente o melhor que puder, sempre, todos os domingos, para trazer os 3 pontos. As contas fazem-se no fim, como é óbvio. Agora, aquilo que nós temos é andarmos sossegadinhos, a fazer o nosso trabalho, quietinhos, tranquilos, e pronto, e jogo a jogo, tentarmos sempre trazer os 3 pontos para o lado de cá, e é isso que a gente vai tentar fazer. De resto, depois temos um campeonato que ainda assim é um campeonato extremamente competitivo. Hoje houve um jogo que não foi adiado, derivado acho que a equipa do Adescanhato não conseguiu passar. Acho que foi mandado. Não terá sido bem assim. A informação que eu tenho é que a equipa não chegou a sair porque deram a informação que não conseguiria passar. Mas o que é certo, por exemplo, e a gente olha e vê que a São Joanense foi de São João da Talha para o Sobreiro Curvo, que é a freguesia dos Cunhados também, sem qualquer problema. Ou seja, vamos ver o que é que a Associação de Futebol de Lisboa vai dizer sobre isto, mas efetivamente... A informação que realmente chegou na altura, e depois no final do jogo nós fomos ver os resultados, e na realidade a informação que nos chegou foi que o Adescanhados tentou ir para o jogo, mas entretanto não conseguiu passar por alguma... Pronto, isto agora vai-se ouvir várias coisas, não é? A informação que eu tenho foi de alguém do Frielas que me fez chegar essa informação. Não tenho, efetivamente, a parte dos Cunhados, mas terá relacionado, efetivamente, com algo disso que se está a dizer. Pronto, e de resto, pronto, lá está. Tive realmente muita pena, e Deus queira que agora o Bucelas ganhe os jogos todos daqui para a frente. É bom sinal, porque desejo tudo bom àquele clube. Mas realmente esta vitória hoje foi uma vitória... boa, porque foi a primeira, excelente mesmo, mas foi uma vitória agridoce, porque na realidade ganhei, mas lá no fim fiquei ali um bocadinho, pronto, ela também não está a ter assim uma vida fácil neste campeonato, e de longe espero que eles tenham um bom campeonato, e certamente eles vão dar a volta por cima. Muito bem, Marco, a ti coloco-te a questão da primeira divisão. Como é que viste esta jornada, onde o Belenenses vai vencer a Alta e continua líder, o Damense continua no seu segundo lugar, mesmo sem jogar, uma vez que o jogo com o Alvercabé foi adiado pelos motivos que já todos sabemos. Alguma surpresa, havendo aqui 2 vitórias forasteiras, Tires e Linda Velha, a vencer fora de portas. Há aqui algum resultado que tenha surpreendido muito ou não? Sim, Hugo, a vitória do Belém no Alta por 1-0 deve ter sido um jogo super complicado para a equipa do Belenenses sobre o Alta de Lisboa. Depois, a derrota neste caso que me deixa mais surpreso é do Mr. Chico Matias, não é para ele estar aqui, mas
por acaso não estava à espera, não pela qualidade, como ele diz e refere bem, do Lorel, mas por acaso não estava a contar com a derrota dele hoje. A vitória do Linda Velha B, do Linda Velha, desculpa, em Palma, é esperado. O Linda Velha tem muito mais equipa que o Palmense, também bem orientada. Depois, pela negativa, continua ao calo, continua sem ganhar, e o Via Longa igual, e continuam a afundar-se, e o caminho começa a ficar muito apertado, porque como o Mr. Chico disse bem, do meio para cima estamos salvos, do meio para baixo isto não vamos ter vida fácil para nenhum clube. Eu quando digo do meio, se calhar aí, o Mr. Chico é a melhor pessoa para o dizer, mas a partir ali do 8º lugar já começa a tremer para qualquer equipa. Eu penso que não. Também não. Eu penso que... Também não é tanto, não é, mister? Menos ali o 10º. Não, desculpa, do 8º, não, desculpa, está bem, são 20 equipas, tem razão. Mas para aí, a partir do 12º... Sim. Eu acho que até ali ao 11º a coisa está controlada. A partir daí... Eu estava com a ideia das 16 equipas e estava... Eu acho que até ao 11º a coisa pode estar controlada. A partir do 12º a coisa já fica mais apertada porque vai ser mais difícil. Para a segunda divisão e há muitas equipas que estão ali na luta e podem cair. Portanto, a gente tem que contar, na minha opinião, a descer 8, 9 equipas para estarmos salvaguardados. Depois descer menos, tanto melhor. Ok. Claro. Eu aqui em relação, lá está, também não sabemos... Noutros tempos a gente podia dizer que ainda faltava muito campeonato. Agora não sabemos nem se falta muito, nem se falta pouco. Não sabemos concluindo-nos. Para alguns treinadores é bom que isto acabe já. Pronto, mas a questão que eu ia... A questão não, a afirmação que eu ia fazer era em relação, por exemplo, ao Via Longa. O Bocal ainda não vi jogar este ano, assim como o Vila Franca do Rosário, mas estou a falar dos 3 últimos classificados. E posso-vos dizer, e quem acompanhou ontem acho que terá certamente a mesma opinião, que o Via Longa ontem para mim foi uma agradável surpresa na Malveira. É uma equipa que está cá em baixo, eu não tinha visto ainda esta época. O Mister Vitorino esteve lá comigo e efetivamente foi uma agradável surpresa. E eu com isto quer dizer que não é por estar em penúltimo ou penúltimo que não há qualidade, porque agora efetivamente eu acho que esta primeira divisão está com uma qualidade acima da média do que é normal. Se tu te lembrares, desculpa de interromper, ainda hoje de manhã estávamos a comentar isso, falámos íamos no carro a falar do Via Longa e depois comentámos em camarada que o Estoril também não espelhava a qualidade que tem na tabela classificativa. Exatamente. Excelente primeira parte que o Estoril faz hoje em campeonato. Eu já tinha visto o Estoril, assim como o Michel Vitorino, na Malveira para a taça, e efetivamente surpreendeu-me muito pela positiva pela primeira parte, não tanto pela segunda, mas mais pela primeira. Mister Francisco Matias, vamos então para a última volta, e eu colocava-lhe a seguinte questão, Mister. Como é que vai ser a partir de quinta-feira? Qual é a sua ideia? Vai haver futebol? Não vai haver futebol? Como é que isso vai ser? Pois, é haver futebol, vai. Eu acho que é assim. Se a gente olhar para esta situação que aconteceu agora, os casos foram enormidade. Isto disparou, mas depois a gente vai ver e há um período em que não houve futebol distrital. Portanto, a questão aqui que se pode levantar é que, pois com certeza que não foi o futebol a contribuir para isso, porque houve menos treinos, não houve jogos e os casos dispararam de uma forma brutal. Portanto, eu acho, e com a experiência que tenho, até acho mais. Acho que se houvesse futebol, havia muita juventude que, estando nos jogos, provavelmente não está noutros sítios, porque eles juntam-se e se calhar não usam máscara, não é? E se calhar o futebol, porque toda a gente tem os cuidados que tem, correndo os riscos todos corremos, eu estou à vontade de falar nisso, nós tivemos os cuidados todos e aconteceu o que aconteceu. Mas está provado que não é por futebol que estes casos acontecem, porque nós agora tivemos uma inflação que toda a gente diz de casos que vai haver o confinamento e foi num período em que o futebol distrital não jogou. Mas os gajos do governo quiseram ir passar o Natal. Mister, o que eu acho, eu vou responder. Acho que isto vai parar, infelizmente. A não ser que haja uma força que se consiga, sei lá, porque também
Vamos lá ver, também houve uma altura em que nós parámos porque não se podia sair do Conselho e este fim de semana já se abriu essa exceção. Nós do futebol estamos todos esperançados que se abra essas exceções, mas muito honestamente não sei. E aqui é a questão que se põe. Nós terça-feira vamos treinar, vamos calculizar o jogo e vamos trabalhar e começar a preparar o próximo jogo. Porque esse é o nosso dever. Agora, não sabemos é quando é que ele vai haver. Pode ser no domingo a seguir, que era o que todos queríamos, mas pode ser daqui a 2, 3 semanas. E isto é uma situação que é muito complicada. Mas é o que temos e neste momento eu acho que ninguém consegue dizer... Nós dizemos o que é que gostávamos, mas o que é que vai acontecer? Ninguém sabe. Todos um bocado na dúvida. Mas, Mister, eu estava a ouvir as suas palavras e estava-me a rever nelas, porque eu até sou, e agora já o estou à vontade para dizer, até sou um bom exemplo disso. E aqui os membros do painel residente sabem, que foram os únicos que souberam em louco o que aconteceu, mas eu ando desde setembro, todos os fins de semana no futebol, como o Mister sabe, e acompanho todos os jogos. E agora que parou o futebol, eu apanhei Covid. Eu fui uma das pessoas que apanhou Covid. Eu passei o Natal fechadinho em casa, o Ano Novo fechadinho em casa, porque o bicho apanhou-me, como eu costumo dizer. Agora, a curiosidade disto é precisamente isto que você está a dizer. Eu andei 3 meses no futebol. Foi preciso o futebol parar para eu apanhar. Agora, onde apanhei, não sei, nem vou saber, né? Mas pronto. Ou seja, vivemos nesta incógnita e eu quero acreditar, como o Mister dizia, que se vai arranjar uma solução e que isto vai continuar. Sabendo, porém, que muita coisa vai parar a partir de quinta-feira. Ainda há bocado estávamos a ouvir as notícias. Sim. Mister, coloco-lhe uma outra questão, e vi aqui há pouco o José Carlos Pires falar. Coloco-lhe, não é o nosso futebol distrital em concreto, é o Campeonato de Portugal, mas onde há muitas equipas de Lisboa. Mas gostava de ouvir a sua opinião em relação ao que aconteceu com as equipas da Madeira que desistiram, as 3, ou seja, havia 4, o Marítimo B mantém-se, o Câmara de Lobos, o Machico e o Camacha desistem, mas garantem na mesma a manutenção para a próxima época. Mister, como é que vê esta decisão da Federação Portuguesa de Futebol, sendo o Mister o homem do futebol? Como é que vê isto? Vejo, é assim, por um lado vejo a parte social, vejo os problemas todos que podem existir nesses clubes e nessa região e respeito isso tudo. Agora há uma coisa que deve haver que é igualdade e tem que haver aqui alguma verdade esportiva. Porque vamos ver, esses clubes da Madeira, tudo bem, chegaram a esse acordo, acho que há o acordo de pagar aos jogadores, mas tirando isso, acaba a época e a verdade é esta, atingem o seu objetivo. Porque para o ano estão no Campeonato de Portugal. Há outras equipas que vão continuar a ter despesas e nós sabemos que na contingência e no momento atual as dificuldades que os clubes têm vão continuar a ter despesas e vão chegar ao fim da época com mais despesa acumulada e a descer de divisão. Não me parece que isto beneficie a verdade esportiva. Porque estamos a... Lá está. A questão aqui não é os clubes da Madeira. Nada contra eles. A questão aqui é que não se deve penalizar quem cumpre. E vai haver muito clube que vai cumprir religiosamente até ao último dia. Às vezes sabe Deus e sabe Cristo como. E que vão chegar ao fim da época e vão descer de divisão. Não me parece uma decisão que seja muito favorável. Vai-se penalizar clubes que vão cumprir religiosamente e que vão descer de divisão. E outros, que tudo bem, mas que neste momento garantiram o objetivo. Não me parece que seja uma solução muito... Justa, pelo menos. É? Exatamente. Ou seja, lá está. Nada contra eles, mas a favor daqueles que vão ser penalizados porque acabam por ser penalizados. Indiretamente há essa penalização. Tinha que se encontrar aqui uma forma qualquer de pelo menos haver alguma igualdade para todos os clubes. Porque as dificuldades são para todos. Claro. Muito bem, Mister. Mister Vitorino, eu pego nesta... Não sei se já o conseguimos ouvir nas melhores condições. Eu acho que não consigo. Eu estou a ouvi-los muito mal. Pá. Também acho que está assim, está a sair com o ruído. Eu pedi... Já deste uma da galha, o velhote. Pedia-lhe... O Chico chegou aqui um bocado dessa período. Mister, eu pedi-lhe então... O Chico chegou aqui um bocado dessa período. Tira o som, meu.
dentro é da... Colidão que é o... Eu queria... Vocês também são capazes de não... Eu acho que agora ainda está pior que há bocado. Acho que agora ainda estamos a ouvir o pior que há bocado. Entretanto, recebi aqui uma mensagem do Misha Nuno. O Misha Nuno estava com problemas na internet, a ligação foi abaixo. Misha Vitorino, rapidamente com as dificuldades que estamos a ter, pedia-lhe então uma opinião muito rápida sobre esta questão dos clubes da Madeira do Campeonato de Portugal. 2 minutos. Isto aqui, a net tem estado todo dia assim. Eu já sabia que isto ia acontecer esta coisa. Mas pronto, paciência, não sei. O que é que se passa? Andaram a mexer ali naquelas pequenas dos fios, os cabos, está tudo feito. Mas conseguiu ouvir a minha questão, não? Mal. Continuo mal. Isso é verdade. Eu estou a ouvir. Parece que estás pouco a ouvir novamente, ou caralho. Eu não. Então, vamos passar em frente. Bruno, pedia-te aqui uma opinião em relação a esta situação do Campeonato de Portugal, com a desistência das 3 equipas da Madeira, e, por exemplo, vejo o José Carlos Pires ligado ao Real Sport Clube, o homem do nosso futebol há muitos anos, que diz que as associações se deveriam de unir e pressionar para que fossem tomadas medidas. Eu não sei se será execuível ou não, mas de ninguém descer, porque há semelhança ao que diz o Ministro Francisco Matias, pode ser compreensível, mas é todo injusto. Sim, na realidade, eu faço minhas as palavras do Mr. Chico. Nada contra as equipas dos Açores ou da Madeira, digo eu, peço desculpa, mas também nada contra as equipas que cumprem e que provavelmente não vão cumprir os objetivos, que é a manutenção. Não sei se o facto de não haver descidas acaba por haver verdade desportiva, porque acaba por não haver também, porque mais de metade das equipas lutam para a manutenção. Portanto, não sei, lá está, isto é algo que nós estamos a passar, que não sabemos o que é que onde isto vai parar, como vai parar. Eu também acho que infelizmente o nosso futebol vai parar, por muito me custe, e porque acho que é uma coisa que nós precisamos, até, pelo menos eu, até a nível mental, é algo que nós temos que nos ajuda. Mas eu acho que isto realmente vai parar e não sei realmente quando é que isto poderá voltar a começar, a não ser que haja aí um santinho de Deus e que comece a mandar o bicho daqui cá para fora. Eu acho que vai ser difícil a gente retomar ainda em janeiro. O que vai originar que nós não vamos conseguir fazer mais do que a primeira volta. Portanto, acho que não, parando agora os campeonatos e retomando só em fevereiro, pelo menos é o que tudo indica, sem dúvida alguma fica mais que afirmado que os campeonatos vão só ter uma volta. Vamos ver, eu espero que não, mas lá está, isto são coisas novas, mesmo essa decisão dos clubes dos Açores, lá está, estamos a falar que eles têm uma despesa também grande de ir ao continente jogar. Isso tudo talvez tenha pesado na decisão de realmente eles se manterem na próxima época do Campeonato Nacional de Séniores. Agora lá está, vamos beneficiar eles e vamos prejudicar se calhar quem cumpre, quem se vê aflito para cumprir, e ao fim e ao cabo, depois no final acaba por não cumprir os objetivos, que é a manutenção. Mas bom, vamos esperar, vamos ver o que é que isto vai dar. Muito bem, Bruno. Mister Vitorino, diga lá boa noite à gente, a ver se já o ouvimos em condições. Boa noite. Pior. Cada vez está pior, ó velho. Cada vez está pior. Tá, não tenho net, não pagues a net, não. Terá aí algum problema? Terá aí algum problema na net? Marco. Andaram aí a mexer nos fios porque andas a roubar a net. Marco, diz-me uma coisa. Boa noite, Mister, e obrigado. Até amanhã, que amanhã estamos cá outra vez. Marco, diz-me uma coisa, em relação a isto que o Bruno falou e o Mister Francisco Matias, a questão, primeiro, acreditas que isto não para e que vamos ter jogos para a semana? E, em segundo lugar, como é que vês a questão
do Campeonato de Portugal e desta situação com as equipas da Madeira? Ou o Mr. Chico e o Bruno também já disseram tudo sobre a Madeira, portanto, para mim, é um não caso. Eu acho que não vai parar e espero que não pare. Eu preferi, em vez de estar a responder às equipas da Madeira, porque isso não é o meu campeonato, Mas se tu pode me ser. permites, um dia, quem sabe. Eu se calhar queria aproveitar aqui mais 4 ou 5 minutos e fazer aqui mais uma pergunta ao Mr. Chico, porque eu estou aqui para aprender com ele, e isso para mim, o Campeonato Nacional de Séniores, já estou como o evangelista diz, isso é o lixo de Portugal, portanto, isso vai continuar sempre assim. Mr. Chico, quando prepara uma pré-época, prepara em função logo dos primeiros jogos ou não? Eu quando digo por exemplo, quando sai o calendário, tenta marcar aqueles jogos de treino amigáveis, né, que se faz logo na pré-época, logo em virtude dos primeiros campos que vai. Por exemplo, o ponto roll, ir ao Bocal é uma dimensão, por exemplo, ir ao Atlético é outra. Faz a sua pré-época em definição também do calendário que sai ou não? Sim. O Mister, ele quer tirar o curso, e aproveita Vai a dizer trocar. ao Marco uma coisa. Eu tenho que aprender é com quem sabe. Vou dizer uma coisa ao Marco. Nós aprendemos todos com todos. E mal daquele que achar que não tem nada para aprender, começa a ficar ultrapassado. Portanto, isto são partilhas de opiniões e todos nós aprendemos. Aprende o Marco com o Chico, mas o Chico aprende com o Marco, e com o Mr. Vitorino, e com o Bruno, e com todos aqueles com quem falamos. Porque quando nós não tivermos esta percepção, alguma coisa está errada, porque ninguém é dono da verdade e ninguém sabe tudo. E o futebol é um processo evolutivo e a partilha de experiências é que faz com que a gente melhore. Portanto, aqui não estamos a que ninguém aprende com ninguém, aprendemos com todos. Primeiro ponto. Segundo, em relação às pré-épocas, sim, claramente. Normalmente a pré-época até se prepara antes do calendário sair. Então o que é que eu faço? Por exemplo, a minha pré-época tem 2 ou 3 vertentes. Em termos da metodologia, a pré-época serve para a aquisição daquilo que eu entendo que devem ser os princípios, os processos, aquilo que eu entendo que seja o ADN que eu quero para a minha equipa. Todo o trabalho é virado para essa, ainda mais quando temos uma equipa toda nova. Porque uma equipa é tanto mais equipa quando os jogadores perceberem a mensagem do treinador e o jogador perceber o que é que tem que fazer e, mais importante, perceber o que é que os colegas têm que fazer também. Em relação aos jogos, o que é que eu faço? Crio 7, 8 jogos de treino e preparo. Por exemplo, eu este ano fui a Bucelas. Porquê? Dimensões do campo do Bucelas, eu sabia que ia apanhar 2 ou 3 campos com essa dimensão. Portanto, eu preparo logo os jogos de treino em função do grau de dificuldade que quero. Eu posso querer começar com adversários mais fortes, ou antes, pelo contrário, posso querer com adversários menos fortes. E depois, em função disso, eu vou preparando. Mas crio sempre, em função dos campos que vou apanhar, divido sempre jogos fora e em casa, mas tenho que encontrar sempre adversários que tenham campos com dimensões reduzidas para que a equipa tenha uma percepção diferenciada. Também aproveito para partilhar que, por exemplo, eu fui à Cotada. E o meu campo tem 105 metros por 68. Eu sei que o campo da Cotada tem menos 9 metros de comprido que o meu e menos 10 de largura. A nossa equipa trabalhou a semana toda num espaço similar àquele que íamos encontrar no campo do Cotada. Não puxo de uma área para outra. Encolho nas 2 áreas para que o grande círculo é sempre uma referência para os jogadores trabalharem. Mas é importante a forma como fechamos por dentro. A forma como jogamos por dentro ou por fora, o jogador ter a percepção do espaço que vai encontrar é determinante. Isso é feito na pré-época, mas depois no dia-a-dia, porque nós temos uma identidade, eu acredito que a equipa tem que ter identidade e os treinadores medem-se um pouco por isso. A equipa pode jogar melhor ou pior, pode ser mais ou menos competente, mas a gente tem que olhar para a equipa e tem que perceber que há ali uma ideia. Mas depois há um plano estratégico para cada jogo. Agora, a pré-época é feita nesta vertente. No fundo, a equipa ganhar o seu ADN, a sua identidade e, simultaneamente, preparar a equipa para vários contextos competitivos. Se eu tenho um campo grande, eu nos jogos fora tenho que arranjar campos pequenos. Porque para campos grandes eu treino no meu. E com equipas que vão ao meu campo. Por isso é que eu digo sempre que o contexto competitivo
tem que ser avaliado desde o primeiro dia de trabalho. E nós, quando vamos para uma pré-época, todos esses detalhes têm que ser perfeitamente dimensionados. Os meus jogadores, quando começam a pré-época, têm o plano da pré-época todo definido até à primeira jornada. E têm sempre, por exemplo, no mês de novembro, tinham, a partir do momento que houve reajustamentos dos campeonatos, fizeram o plano, tinham o plano todo para o mês de dezembro e janeiro. Agora, em termos daquilo que me estavas a perguntar da pré-época, claramente, porque eu acho que é importante. Depois é assim, queremos o quê? Queremos uma equipa que, qual é o objetivo? É uma equipa que normalmente joga para subir divisão, normalmente, independentemente de ter que trabalhar os momentos todos do jogo, é uma equipa que normalmente tem que assumir o jogo, joga mais em ataque organizado ou posicional, se calhar tem que dar mais ênfase ao ataque organizado e à transição defensiva, porque se vai instalar no meio campo adversário, tem que perceber que vai dar 40 ou 50 metros nas costas. É uma equipa que joga para manter, é uma equipa que joga mais em transição, que dá iniciativa ao adversário, que joga com um bloco médio-baixo, pois provavelmente, olhando todos os momentos do jogo, tem que ter uma determinada visão para a questão da organização defensiva e trabalhar a transição ofensiva, porque joga muitas vezes em contra-ataque e ataque rápido. Portanto, isto tem a ver com a ideia que nós queremos para a nossa equipa, dentro dos objetivos que ela tem. E depois tentamos escolher, porque às vezes não é possível, os adversários e as dimensões do campo em função daquilo que vamos ter. Eu normalmente planifico sempre as pré-épocas desta forma, porque acho que a equipa tem que saber, é aquilo que falámos há bocado. Para onde é que queremos ir? É para ali. Então, vamos escolher o melhor caminho para lá chegar. E sabendo que, por meio, vamos tendo sempre ali alguns acidentes de percurso, mas nós depois podemos ir por um atalho. Mas temos que saber para onde é que vamos e, por isso, para mim, a planificação da pré-época e o trabalho para a época começa muito antes do primeiro treino. Mister, desculpa interrompê-lo. Eu fiz esta pergunta porque tinha duas para fazer, e se fosse falar na Madeira já não as ia fazer. Mas Marco, tu esqueceste uma coisa importante, é que isto da Madeira mexe com as descidas ao distrital. Tá, mas isso o Bruno já falou e o Mr. Chico, e eu ia dizer o mesmo. Assim não vale a pena. Força. O Bruno já explicou. Vá que eu tenho aqui uma questão para o Mr. Não, é só fazer uma coisa ao Mr. Chico. Eu fiz esta pergunta porque quando o Mr. estava a treinar o Via Longa no ano em que subiu à primeira, eu por acaso ouvi o seu jogo no Atlético contra o Mr. Carlos Alves, e por acaso achei curiosa a sua forma de atuar os 90 minutos, que arrancou lá um empate, o empate até com sabor amargo, porque na primeira parte às vezes foi com muito perigo, mas ouvi os seus blocos muito compactos, portanto, durante os 90 minutos, e isso é algo que se trabalha afincadamente, né? Num campo grande. Esse jogo, Marco? Diga? Sabes como é que eu preparei esse jogo no Atlético? Não, mas gostava de saber. O campo do Via Longa, da área à área, o comprimento, é a mesma largura que a largura do campo do Atlético. Eu até trabalhei a semana toda, defini os corredores e trabalhei a semana toda na largura, porque eu sabia que tinha que fechar o espaço interior. Eu tinha que deixar o Atlético sair por fora, porque se os deixassem entrar por dentro era goleado, com a qualidade que aquela equipa tinha. Então nós tínhamos que fechar o espaço interior, tínhamos que dar a parte de fora, porque aí dás-lhe a parte de fora, e se a equipa for rápida a rodar, tu nunca te posicionas. Depois tínhamos de ter outra coisa presente. Tu tinhas de dividir o campo em 4 espaços. Cada meio campo dividias a meio. E a equipa tinha que estar sempre em 2 espaços consecutivos para que o adversário não jogasse entre linhas. Exatamente. E foi assim que a gente preparou o jogo. Agora, a gente às vezes prepara isto tudo e depois chega lá e aquilo não anda. Eu também preparei o jogo, acho eu, da melhor maneira em Lorel. E cheguei lá, como vês... Claro. E depois aquilo que o Mister diz, é tal sorte também fazer parte. Não, por exemplo, no Atlético estás a dizer que a gente foi lá com algum perigo. Está bem, mas o Atlético nesse jogo e este ano teve situações, momentos do jogo que se faz, a gente depois tinha que reverter a coisa e ia ser muito mais difícil. Portanto, claro, tu nunca ganhas, na minha opinião, quando apanhas esse tipo de equipas. E uma das coisas que eu gostei foi de ouvir o Mr. João Pedro dizer que nós defendemos bem, mas não fizemos antijogo, nem queimámos tempo, porque também tem que se valorizar a qualidade defensiva, quando é feita com organização. E nós levámos 1 ou 2 cartões amarelos por faltas cirúrgicas, não queimámos tempo. Portanto, a organização defensiva, na minha opinião, dá muito mais trabalho. Porque em termos ofensivos, os últimos 30 metros dependem muito da criatividade do jogador e da qualidade que ele tem.
organizares a equipa para jogar sem bola, tem muito mais trabalho do treinador, porque aí é preciso que a equipa, individual e coletivamente, tenha uma ocupação dos espaços correta. E isso é que dá mais trabalho, porque depois no último terço, na decisão, no 1 contra 1, num rasgo, por isso é que as melhores equipas que têm os melhores jogadores ganham mais vezes. Porque mesmo quando aquilo está equilibrado, há sempre um jogador que tira um coelho da cartola e resolve um jogo. Marco, isto vale créditos, hein? Aponta aí Claro. que isto vale créditos. Mister, e há pouco você dizia aquele Marco que estabelece um caminho e ao longo do percurso vão surgindo alguns obstáculos, né? E ou seja, vai ter que reajustando algumas coisas, não é? E eu pergunto-lhe se a entrada primeiro do Edson Petit e agora do Edivan Pascoal é precisamente para comatar alguma situação que você acredita que tivesse menos bem no seu plantel. Olha, nós temos um plantel que não é muito longo. Nós, neste momento, temos um plantel de 25 jogadores, mas temos um jogador que é o Ivan, que jogou no Atlético na primeira jornada e fez um moldão com alguma gravidade na coluna e que, digamos que a época faz parte do plantel, mas dificilmente iremos contar com ele. E por isso, agora, nós também definimos um critério. Os clubes têm tantas dificuldades que ou íamos buscar alguém que ajudasse, que fosse uma mais-valia. Embora eu tenha, e digo isto ao meu grupo, para mim uma mais-valia não é aquela conotação que se dá do jogador que chega e que chega ali... E entra de caras e tal. Para mim uma mais-valia é um jogador que tem qualidade para fazer parte de um plantel e que tem qualidade para se inserir num grupo e poder ser útil a esse mesmo grupo, independentemente de jogar mais ou menos vezes. Esta é a minha concepção, até por respeito por quem está. Porque, quer dizer, nós temos um grupo... Agora, nós neste momento, com estes reajustamentos, nós tínhamos um plantel muito curto. E embora eu acredite nos jogadores que lá tenho, e tenho lá gente com muita qualidade que está a crescer, nós tínhamos 21, o que é manifestamente pouco para um campeonato tão competitivo. E então surgiu estas possibilidades dos jogadores que nós achamos que têm o perfil e têm as características que eu acho que encaixavam naquilo que podiam ser algumas opções para alguns lugares que estavam mais fragilizados. Porque eu também não gosto de 2 jogadores por cada lugar. Eu gosto é que cada lugar tenha 2 e 3 soluções, que são coisas diferentes. Porque aumenta a competitividade da equipa. Ou seja, eu não gosto que o lateral esquerdo seja o Manelo Joaquim. Não, eu gosto de ter 2 ou 3 jogadores que possam jogar lá. E porque isso também favorece o jogador, ou não? A polivalência. Claramente. Favorece o jogador, favorece o grupo e permite-nos ter grupos mais curtos. Então, se calhar vou assinar pelo no ponto de rolo. Jogo em várias posições. Bruno, ele quer à força, não é? Pode. Mas foram opções... Já não tinhas de clube, mas já não ias assinar. Já vou assinar, está bem, mas o ponto de rola é da primeira, pá. Então o critério foi esse, foi aumentar a competitividade interna. Porque para mim, o treino é uma visita guiada para o jogo. E nós temos de treinar como jogamos. Para o jogo é a fotografia do treino. Claro que o jogo tem sempre fatores aleatórios que a gente nunca consegue pôr no treino, mas podemos antecipar cenários. E se nós fizermos do treino uma visita guiada para o jogo e pedimos aos jogadores que treinem como jogam, por exemplo, uma das regras, os meus jogadores treinam de caneleiras. Porque eu quero níveis de intensidade e níveis de agressividade, no bom sentido, altos. Os jogadores de caneleira, a uma sexta-feira, sem querer, leva um toque de um colega e pode ficar fora do jogo. E eu para pedir aos meus jogadores que joguem como treinem, o treino tem que ser um treino que tenha a máxima qualidade possível e que tenha a intensidade e que seja o mais aproximado da realidade que vamos encontrar ao domingo. Sabendo sempre que o jogo tem fatores e tem situações que a gente não controla e que nunca consegue transcrever na totalidade. Mas podemos aproximar daquilo que é a nossa esperteza. Embora também, digo sempre aos meus jogadores, nós preparamos o jogo em função do adversário, mas não tem mal ser esperto. O erro é fazer dos outros burros. E temos de estar preparados que do outro lado há alguém com qualidade e que também nos pode, porque isto é um jogo de enganos. E, portanto, temos que ir preparados para aquilo que achamos que vamos encontrar, mas também temos que ter noção e humildade a reconhecer que do outro lado está alguém que também podemos lá chegar e aquilo não ser bem igual. Este é o segredo. Mas eu entendo que o plantel, respondendo a essa pergunta, foi uma forma de equilibrar mais o plantel e permitir que o plantel tenha mais opções. Uma coisa que definimos juntamente, lá está, com os diretores que eu tenho, que são do futebol, além de serem gente boa, são gente do futebol, nós não precisamos de falar muito.
nós sabemos que só entra alguém, que só entrou alguém, nós soubéssemos que podia ajudar e acrescentar. De outra maneira, nem era assunto. Claro. Era só contratar por contratar, não era? Não valia a pena. Muito bem, Mister. Eu não sei, Bruno, tens mais alguma questão? Marco, mais alguma questão para o Mister Francisco Eu tenho uma, Matias? mas eu deixo o Bruno agora. Não, corta-me. Era o seguinte, como o Bruno disse bem, houve clubes que o marcaram, e pronto, e já referiu que é o Bucelenses, né? Também em todos os projetos onde o Mister entrou, como disse bem, às vezes também somos enganados. Em algum desses projetos, sem falar em clubes, obviamente, já se sentiu enganado por algum projeto? Enganado. Eu quando digo enganado, por exemplo, o Mister frisou que fala sempre com os atletas que vai buscar, tem sempre uma reunião. Alguma vez prometeu algo que vinha do clube e, por exemplo, o clube não cumpriu com esses mesmos atletas, ou não? Não, porque é assim, eu nunca prometo nada em nome do clube. Eu tenho uma reunião com os jogadores, o clube tem, as pessoas responsáveis têm a reunião com o jogador, acertam as condições. E a partir do momento que elas estão acertadas, antes de pôr o preto no branco, eu entro. E explico a eles a minha forma de trabalhar, o que é que eu pretendo da equipa, o que é que eu pretendo deles. Quais são os... Mas eu não queria chegar aí, Mister. Eu queria chegar por exemplo, vamos dar um exemplo. O Mister está no Clube X, há essa reunião, por exemplo, com o atleta ou com a sua equipa técnica, em que são propostas algumas coisas. E depois, imagina, a meio da época, o clube falha portanto, com essas coisas que estavam combinadas, tanto com a equipa técnica como com os atletas. Já lhe aconteceu isso e como é que foi a forma depois de gerir esse processo da sua parte, sendo o principal? E há duas maneiras de gerir. Dificuldades toda a gente tem. Quando as pessoas são sérias e chegam ao pé de mim e explicam que estão com dificuldades, isto é dito ao grupo de forma séria, direta, e normalmente isso aconteceu uma vez ou duas, os grupos deram respostas fantásticas. Porquê? Porque sentimos que do outro lado, porque ninguém está livre de ter dificuldades. Agora, nós quando temos dificuldades, se tiver dificuldades na minha vida, eu vou ter com as pessoas que tenham assumido o compromisso, dou a cara, assumo a dificuldade e faço tudo para resolver. E aí, o Chico e normalmente os grupos que ele treina nunca deixam ficar esse clube, essa instituição mal. Faltas de respeito pelo meu grupo de trabalho, eu não admito. Porque se eu sou exigente com os meus jogadores e se eles cumprem, é minha obrigação fazer com que também nada lhe falte dentro daquilo que o clube promete. Mas aconteceu uma vez. Felizmente, posso dizer isto com algum orgulho e com satisfação. Nós não ganhamos muito. Eu continuo a dizer que se não fosse pelo gosto, o que a gente ganha, se fizer bem, o tempo que perdemos, preparar jogos, preparar treinos, provavelmente a gente não andava no futebol, mas nenhum clube, neste tempo todo, me ficou, pagaram mais tarde, nenhum clube, eu digo isto com algum orgulho, me ficou a dever um cêntimo, dentro daqueles subsídios que dão para ajudar, mais ou menos. Embora eu também tenha esta particularidade, Marco, eu só discuto essas condições no fim. Porque se eu não me identificar com aquilo, porque é que eu vou ficar com pena? Às tantas eles depois vão-me oferecer algum subsídio que me agrada muito e eu depois ainda fico pior. Assim não preciso saber. Ainda fica a pensar duas vezes, não é? Eu tenho uma forma muito própria de ser. Eu só estou onde me quero e onde eu me sinto bem. Para isso, ao longo do futebol nunca ganhei muito, mas o que ganhei fiz sempre questão de que ele não fosse para nenhuma prestação, porque mesmo que eu não queira, se isso acontecesse, nós ficamos sempre hipotecados. Eu fiz sempre questão de vou passar férias com a família, vou jantar agora, infelizmente não, vou jantar fora mais vezes, mas eu nunca fico hipotecado com o subsídio que ganho no futebol, porque assim tenho liberdade suficiente e comigo eu nunca sou problema. Felizmente em 20 e tal anos, às vezes que saí, fui sempre eu que tomei a iniciativa. Mas comigo estão sempre à vontade. Quando alguém achar que por este motivo, por aquele,
estão o mais tranquilos possível. Agora, para mim, as relações têm... Porque eu comecei por dizer no início da noite que é muito importante com quem trabalha. Porque as pessoas com quem trabalhamos é que definem isso. Eu não estou livre de amanhã ter um... Vamos falar de nomes. O Ponte Rolense tem uma dificuldade porque a vida não está fácil. Aquela gente faz milagres para manter o clube. Mas a seriedade que tem, a dimensão humana que tem, pois com certeza que a gente estava disponíveis para ajudar. Porque sentimos que do outro lado há alguém que é o que eu digo. É gente boa, é gente do futebol. E com esses nós normalmente nunca temos problemas. Nós só temos... É como os jogadores, Marco. As estrelas, entre aspas, não criam problemas. Aqueles que criam problemas e tu tens que atuar é as estrelinhas. Sabes o que é que eu costumo dizer aos jogadores? E esta frase não é minha, mas eu adotei-a. O jogador, quando vai bater à minha porta, eu nunca pergunto a ele quem foste. Pergunto sempre quem é. É sempre a pergunta que eu faço. O que ele foi ou o que vai ser... Quando baterem à tua porta, tu perguntas a alguém quem foste. Não, perguntas quem é. O jogador é igual. O futebol é o presente. Porque senão, tu ainda jogavas. Ainda vou jogar. E acabámos da melhor maneira, mister. Pode ser que agora lhe tire as ideias. Não. E olha, e antes de acabar, falaste há bocado aí no David. É o meu compadre. Sim. Olha, 5 estrelas, com muitos. Eu, felizmente, dentro deste meu rigor, já não agrada a todos, mas tenho uma relação fantástica com os meus jogadores. Porque eu separo as águas e respeito muito o homem. E o David é um que, através do futebol, porque isto é uma coisa que nós temos um privilégio em relação à maior parte das pessoas. Os grandes amigos que nós arranjamos, 90% são no futebol. Exatamente. E isso não tem preço. E só quem está no futebol é que dá valor a isto. E por isso nós temos que fazer tudo o que pudermos para beneficiar, valorizar o futebol. Porque para dizer mal, sai muita gente. Cabe-nos a nós dizer bem e tentar contribuir para todos aqueles que nós sentimos que são pessoas de bem, de uma forma direta ou indireta, tentar puxá-los para o futebol. Porque esses é que fazem falta ao futebol e ele só melhora com gente dessa. Sem esse tipo de pessoas, é como eu disse há bocado, críticas, há gente que diz bem, diz mal por 2 razões. Por tudo e por nada. A gente registra, mas é como no hospital, faz a triagem e põe de lado. Quando são críticas que são construtivas, mesmo negativas. Nós todos gostamos mais de ouvir críticas positivas, mas mesmo as negativas a gente aprende muito com elas. Se formos honestos connosco próprios. Agora, quando nós achamos, não, fazemos tudo bem, e pior que isso, arranjamos sempre desculpas. Não, nós temos que fazer uma avaliação do jogo, mas também do nosso desempenho, da qualidade do treino. Às vezes chegamos ao fim do dia e chegamos à conclusão que aquele treino não teve o rendimento que pretendíamos, nem se atingiu o objetivo do treino, mas a culpa não é do jogador. É nossa, porque não conseguimos tirar partido do treino. Se nós não fizermos isso, nós não vamos melhorar a qualidade do treino. E isso tem muito a ver com uma autocrítica. Nós temos que ser exigentes, mas temos que ter moral para exigir. E a maior exigência temos que ter connosco. E por isso é que eu, ao caso, falei nos meus adjuntos, porque no caso do Alex, o Alex vai ser meu adjunto até eu treinar, a não ser que ele, porque tem competência a rodos, até ao dia que ele queira voar sozinho, passa a expressão. E o Martinho, que me acompanha, o Bruno, que é um jovem que está talhado com o treinador de guarda-redes, mas que é muito forte na área da informática, e hoje, cada vez mais, nós temos que ir acompanhando a evolução das coisas, e este trabalho passa a ser determinante. No confinamento, nós conseguimos, para quem estava assintomático, através disso, fazer um plano específico para minimizar os estragos. Isso tudo é importante. E passa por fazermos uma autoavaliação, porque nós não fazemos tudo bem, e só tendo essa consciência é que melhoramos. Claro. E é importante mesmo ter essa consciência. Mister, dizer que foi uma honra e um privilégio enorme tê-lo hoje aqui nesta sessão de partilha. Uma tertúlia que foi, acima de tudo, uma sessão de partilha de conhecimento, neste caso da sua parte. Agradecer ao Marco e ao Bruno também, ao Nuno e ao Mister Vitorino. Efetivamente não foi uma noite fácil, mas a tecnologia tem destas coisas, mas pronto, acho que conseguimos levar um programa até ao fim com mais ou menos dificuldade. Mister, desejar-lhe o melhor para si, para o Ponte Rolense, que os seus objetivos sejam atingidos,
e que tudo corra como o Mister espera. E certamente vamos encontrar-nos por aí, por esses campos fora, assim que nos deixem, né? Assim nos deixem. Para os seguidores do Futebol Online, dizer que foi a tertúlia de futebol com o convidado especial, o Mister Francisco Matias, com o Marco Cabasso, Bruno Lopes, Vitorino Rodrigues e Nuno Pinção, do painel residente. Dizer que vamos voltar amanhã, a partir das 9h30, para o rescaldo da jornada da primeira divisão, com o Bruno Lopes, Mister Vitorino Rodrigues e Mister Pedro Brás. E na terça-feira estarei em direto do Estádio José Gomes, a partir das 9h15 da noite, para o relato na íntegra, para o Futebol Online, do jogo dos oitavos final da Taça de Portugal entre o Clube de Futebol Estrela da Amadora SAD e o Sport Lisboa e Benfica. E na quarta-feira, a partir das 9h30 da noite, o rescaldo da segunda e terceira divisão, aqui também no Futebol Online. Como veem, há aqui muito trabalho para fazer até quarta-feira. Eu despeço, Mister, um grande abraço. Claro que sim, claro que sim. Primeiro, agradecer imenso o convite, que é o que eu disse quando falámos. Falar de futebol e falarmos com pessoas do futebol, o tempo passa e não dá por ele. Portanto, é uma coisa que acontece naturalmente. Quando é gente que não é do futebol, é gente que nota-se quando a gente começa a olhar para o relógio. Nunca mais passa, né? Estamos para de estar. Portanto, agradecer. Foi um privilégio estar aí, foi um privilégio falar aí com os ilustres comentadores que têm aí, e os outros não tiveram aí a mesma coisa, é uma coisa que eu acompanho. Dar-vos os parabéns. Para mim foi um prazer. E também terminar, porque não falámos nisso, embora eu tenha feito até a nível particular, lamentar que realmente foi uma semana trágica para o desporto nacional. Estas coisas, se não todos, a maior parte já passámos por perdas de entes queridos. Eu sei que o Marco, eu também. E nestas coisas há poucas palavras, mas há que dar uma palavra de conforto a toda a gente e que as pessoas consigam sobreviver o melhor que puderem, porque são tragédias que marcam toda a gente e no fundo, pedir uma coisa que é impossível, mas que, para além do bicho ir embora em 2021, que este tipo de tragédias também não existissem, porque isto é como eu digo, não há muitas palavras, uma palavra de apreço para as famílias, para os clubes, e para toda a gente que passa por isso. E para terminar com uma coisa mais alegre, mais uma vez agradecer o convite, foi um privilégio estar aqui, e com certeza que vamos falar mais vezes, e continuação do programa, porque realmente... Eu disse isto lá na contada assim até em off. Era importante que alguns programas de televisão dessem uma olhadela aí, porque provavelmente iriam aprender alguma coisa. Muito obrigado, Mister. Boa noite a todos. Boa noite, Mister. Um grande abraço. Eu não posso despedir sem antes enviar daqui mais uma vez um grande abraço ao Águias Camarato, onde tive o privilégio de estar esta manhã a fazer a transmissão do jogo. Agradecer a maneira como nos receberam, nas pessoas do Paulo Jorge, o vice-presidente, o Horácio, o André Pires e o Pedro Navalho, que mesmo não estando presente, fomos trocando várias mensagens, ele sempre preocupado se tudo estava a correr bem. E quando é assim, as coisas normalmente têm tendência, efetivamente, a correr sempre bem. Um grande abraço para agentes do Águias Camarato, dizer que foi um prazer enorme lá ter estado hoje e certamente lá irei voltar. Despeço mais uma vez, Mister, um grande abraço. Marco e Bruno. Bruno, até amanhã. Marco, até para a semana, à partida. Isto nunca sabe, né? Isto é sempre uma caixa de surpresas. E para os ouvintes do Futebol Online, um grande abraço. Uma excelente semana de trabalho. Eu gostava que fosse efetivamente uma excelente semana de trabalho completa. Vamos ver o que é que nos espera e o que é que vem daí. Um grande abraço e o resto de uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite.